quando eu passei, assim, eu tive pra mim que eu acho que se não fosse a mentoria eu não teria passado. Mas eu acho que o principal da mentoria é ter alguém ali que organiza tudo pra você e você só tem que fazer aquilo, você não tem que pensar e... Enfim, você tem que fazer o que é pra ser feito, assim, sabe? Eu acho que Sem dúvidas. mais importante que o método em si é você não ter que se preocupar com a organização. O hospital é totalmente residente dependente, assim. Exato. Se você tá com um paciente ali e você quer resolver a vida dele, você consegue resolver. Consegue. Mas Você vai vai depender de brigar você. com 10 setores diferentes, mas você consegue resolver a vida do cara ali, entendeu? Se você tá ali com um paciente que o residente não é tão proativo, não é tão interessado, não vai correr atrás de resolver, as coisas não vão ser resolvidas. Uma chefe nossa fala pra gente, tudo que for de bom e tudo que for de ruim é sua responsabilidade. Se for as coisas forem boas, parabéns. Se tiver qualquer coisa, é você que tem que resolver. Fala pessoal, mais um 7º Toque rolando aqui. Pra quem não me conhece ainda, prazer. Sou Gustavo Naufal, sou mentor do 7º ano, sou host aqui do podcast e sou atual residente de oftalmologia na Escola Paulista de Medicina. E me chamo Vinícius e meio semelhante ao Gustavo, também sou residente de oftalmologia da Unifesp, também sou mentor de estudos aqui no 7º ano residência. Hoje a gente tá com alguém que a gente... Pede interconsulta para o direto. caramba. Toda hora ele tá, tem um pinrolho aí, parece pinrolho aí. Grande Ian, irmão, prazer por estar aqui, para compartilhar um pouco da sua história com a gente. A gente acaba se vendo muito, para quem não conhece, acaba sendo muito no Hospital São Paulo, mas vou deixar você se apresentar pro pessoal. É isso, velho. Então, eu sou Ian, tá? Eu sou residente de neuro aqui da escola também. Tô no R2 e, como eles falaram aí, mano, toda hora pedindo consulta. Duas coisas que vocês têm que ter noção quando quem pensar em fazer oftalmologia é que se você tiver no serviço de referência, vocês vão ter muito contato com a neurologia. Se vocês tiverem ainda mais um pronto-socorro aberto, vai. Toda hora que chega alguém, cara, a visão parou. Neuro. Brincadeiras à parte. Cara, obrigado por ter vindo. Vamos lá. Antes de tudo, a gente sabe que às vezes não, na verdade, a grande maioria do momento atual, tá muito difícil fazer uma conciliação, uma migração de plantão para consultório particular, de até ter uma secretária Sim. que saiba lidar com as demandas de né? forma profissional, porque além de você ter um consultório bom, você tem que ter uma pessoa por trás disso. Então, se vocês quiserem fazer essa transição, e vocês devem fazer essa transição dos plantões para o particular, para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, a gente está com quem? Com a MedMaster. Os grandes. Nosso patrocinador oficial do podcast. Eles auxiliam vocês nessa transição de pegar a sua renda, eu ganho X em plantões, e eles vão transformar esses X em plantões em consultas particulares no seu consultório. E, além disso, tem uma garantia. Se eles não conseguirem fazer isso, eles te devolvem o dinheiro. Então, se vocês ganharem 10 mil em plantão e vocês investirem com eles e vocês não conseguirem ganhar esses 10 mil em consulta particular, tá no contrato que eles devolvem o dinheiro. E não só isso, né? Se você está querendo trabalhar com marketing médico, que é o que o Gustavo está falando. Então, hoje a gente tem não uma necessidade, mas hoje a gente tem uma influência muito grande do papel do médico dentro da rede social. Então, marketing médico, trabalha com inteligência artificial, criação de um tráfego pago. Então, se você não aguenta mais ficar refém de plano de saúde, não aguenta mais ficar refém de plantão, 12 horas, 24, 36, se você quer transicionar a sua vida 100% para uma vida de pacientes particulares, chama o pessoal da MedMasters, que com certeza eles conseguem ajudar isso. E é como o Gustavo falou, se não, você vai chegar para eles e falar, eu ganho tanto por mês com plantão, mais paciente com plano de saúde. Se até um determinado tempo você não estiver ganhando a mesma coisa com apenas e unicamente pacientes particulares, eles devolvem o dinheiro. E não é para se gabar, mas nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Então, exatamente. Entre todos os anos de empresa, nunca houve alguém que eles precisavam devolver o dinheiro. Então, é uma empresa aí muito séria, uma das maiores empresas do ramo de marketing médico. Chama os caras que com certeza eles vão te ajudar, vão dar uma impulsionada na sua carreira. Vamos lá então, grande Ian. Cara, eu gostaria que você contasse um pouco de onde você é, aonde você fez a faculdade e de onde veio primeiro esse insight da medicina. Se sempre foi um sonho ou se foi algo que você foi desenvolvendo ao longo da sua adolescência? Como que foi isso? É isso. Então, cara, eu sou de Salvador, né? Então,
Eu fiz faculdade lá mesmo. E, assim, eu sempre quis medicina, pelo menos desde ali o final do ensino fundamental, começo do ensino médio. Ali no segundo, terceiro ano, eu tive um flerte com engenharia também. Caramba. Quis ser engenheiro uma época aí. Conversei com meus pais, meu pai é engenheiro e tal. Falou, não, véio, vai pra medicina mesmo e tal. Eu fui. Aí, assim, acabei a escola, né? Fui fazer faculdade. Passo direto? Passei direto pra faculdade. Comecei a faculdade com 17 para 18, né? Fazendo 18 anos. E, enfim, os 6 anos de faculdade. Já na faculdade eu já sabia que eu queria vir para São Paulo, assim, idealmente. Porque, enfim, maiores centros, as referências, meus professores, a grande maioria veio daqui também, de grandes serviços. Então, eu tinha isso para mim como uma coisa importante de ter, né? Porque se você fica lá, apesar de, assim, a maioria dos profissionais, né? O que eu queria fazer já era neuro, mas a maioria dos profissionais de lá, apesar deles serem daqui, serem muito bons, assim, a parte do serviço e tudo, é bem organizado a neuro lá. Tem muitas referências, mas você faz lá, você sempre vai ser a pessoa que fez ali, né? Você foi a pessoa que fez a residência com ele, você sempre vai ser o pupilo daquele cara. Entendi. Então, você vir para São Paulo, você vai ser treinado, né, pelas pessoas que treinaram as referências que estão lá. Então, eu sabia que eu tinha que vir para São Paulo, assim, e eu comecei a me preparar mesmo, não me preparar assim, mas no 5º ano eu já sabia que eu tinha que fazer isso. Então, uma coisa inclusive que eu vi a aula do Lucas no meu começo do 5º ano, assim, como é que eu estudo pro internato. Boa. Vi essa aula, aí eu montei lá o cronograma e tudo, fui estudando, né? Fiz cursinho no 5º ano como essa forma de você ter uma base teórica para o seu internato. Acabei ali, 6º ano, foco em prova total, assim, fiz a mentoria, né? Acho que foi o 2º ano de mentoria. O Lucas tinha aberto no ano passado, ali 6 meses, se eu não me engano. Fiz a mentoria com ele, bem mais raiz do que é hoje, assim. Muito raiz, né? No Excel e tudo. Enfim, e aí passei, né? Você passou direto também? Passei direto também, não fiquei um ano estudando. Perfeito. Eu tinha esse pensamento, assim, que quanto antes, melhor, porque a concorrência cada vez mais está mais alta, né, velho? Então, assim, por exemplo, a concorrência da Neuro esse ano aqui na escola tá quase 40 por vaga. Aumentou? Aumentou muito, velho. Então, assim, é muito médico formando, o médico do Brasil inteiro vem pra cá. O CRM que eu tinha, né, que eu peguei aqui, o meu CRM é 250 mil. O do pessoal desse ano já é dos quase 280. Então, assim, 30 mil a mais já. Não sabia. Caramba. 30 mil a mais já aqui, tipo, em 1 ano e meio, 2 anos, tá ligado? Cara, e é bizarro, tipo assim, o meu CRM no Pará é 18 mil. Aqui Sério? é 260 mil. O meu é 249. Então, cara, Bizarro. bizarro. E Ian, como é que veio, cara, essa vontade assim de... Desde sempre você já quis neurologia? Como você falou, você teve muitos professores que tiveram uma influência grande dentro da sua faculdade. Teve alguma coisa... O que foi que fez você definir a neurologia durante a faculdade? Cara, assim, primeiro semestre eu já sabia mais ou menos o que você tinha que fazer para conseguir passar, assim, para ter um currículo bom. Uma dessas coisas que falavam muito era sobre monitoria. Monitoria. Que hoje em dia até nem é tão valorizada mais quanto era na época, assim, né? Tem vários editais que hoje em dia nem pontuam muito pouco. Mas primeiro semestre eu fiz a faculdade ali, fiz uma monitoria de bioquímica, assim. Caramba. Fui monitor de bioquímica na faculdade. Raiz. Exato. E aí, segundo semestre lá, a gente tem a neuro, né? O início da neuro ali, neuroanatomia com semiologia, tudo ali junto, no bloco de neuro. E ali eu já tive uma professora, tipo, que eu falei, não, isso aqui é bom. Saí do segundo semestre, fui pro terceiro, fiquei monitor da matéria ali no terceiro semestre. E aí eu meio que já tava ali querendo algo na parte da neuro. E aí foi passando o tempo, né? Não fui achando outras especialidades que eu me encaixasse assim. Apesar de eu estar aberto assim para muitas. Mas assim, ficou como algo da neuro mesmo. E aí a dúvida que eu acho que muita gente que faz neuro assim, sei lá, acho que metade do pessoal da residência lá teve essa dúvida. Neurocirurgia ou neurologia? Uhum. Tem esse flerte, né? Acho que quase todo mundo tem, mano. Em algum momento da faculdade, assim, você tem esse flerte se você vai fazer neurologia ou neurocirurgia. Tem alguns residentes lá que
inclusive fizeram neurocirurgia Certo. e aí desistiram pra fazer Ó. neurologia. Eu mudei pro deles. oftalmo. Cara, a gente do oftalmo tem um flerte muito grande com a neurocirurgia também, Cara, viu? muita gente. Tem um R+, nosso que fez. Ele fez em Curitiba, neurocirurgia. Ele passou na escola, passou em Curitiba. Foi, aí acabou fazendo lá, trocou pra oftalmo. Tem um R igual nosso que, tipo assim, tentou neuroci, aí acabou que não passou e depois mudou pra oftalmo. Tem esse alguma- flerte. Teve até um... Cara, teve um... Eu acho que foi... não sei se eu não me engano, foi no final do R2 ou quase no R3. Um residente da escola que trocou oftalmo por neurocirurgia. Acho que ele tá no R5 agora. Foi. Aham, é verdade, sim. E tem um cara da rádio esse ano que desistiu pra prestar oftalmo. Sim. O cara da rádio, ele saiu e vai prestar oftalmo. Imagina se esse cara vira nosso argumentos. Possível. Eu tava discutindo lá, TT lá. Já vai estar tudo discutido. Já. Irmão, beleza, show de exato, já vai entrar Exato. mais tranquilo, cara. E aí, enfim, tive esse flerte, né, com a neurocirurgia, eu tinha que tirar a dúvida, assim, o que é que eu ia fazer. Na pandemia, assim, fiquei paradão, não fiz muita coisa, mas aí eu vi, tinha uma oportunidade de uma liga de neurocirurgia lá, que era da Federal. Fiz a prova, não passei, acho que na entrevista. Aí eu falei, tá bom, não vou fazer liga então. Tá tranquilo, porque tava na pandemia, já não tava muita coisa funcionando. E quando acabou a pandemia, já começou meu internato, então, no internato não tem como você ficar fazendo liga e tal. Não tem. Sim. Fazendo muita atividade extracurricular. Mas tinha um estágio no hospital de lá, de Salvador, que é o serviço de neurocirurgia, assim, SUS de Salvador. Aí eu fiz a prova, eu passei, fiquei 1 ano lá, né? Que lá a gente rodava na enfermaria, PS, centro cirúrgico, tudo. Dava pra conhecer bastante como é que era a vida, assim, do neurocirurgião. Entrava nas cirurgias e eu falei, muito legal, mas essa não é a vida que eu quero. Que é uma coisa que o pessoal do Sétimo Ano sempre fala, né? Tipo, Com certeza. não pensar no que você acha legal e sim no que você tá ali pra sua vida e o que é que você vai ter depois. Aquela adrenalina, eu gosto de adrenalina. Você acha que você gosta e é agora, né? Eu quero ver você lá com 45 anos no meio do caos, né? São perfis de pessoas que ok, né? Tem gente que ama emergência. Beleza, se você achar que tá disposto a passar a vida inteira dando plantão e... Cara, é algo bem variável, né? Eu acho que uma parada que a pessoa precisa ter, mais do que gostar. Obviamente você precisa gostar da especialidade que você faz, né? Você precisa minimamente ser atraído por aquilo. Mas é muito válido você se encaixar no que é negativo da especialidade. Então, por exemplo, pensando no oftalmo. Será que eu gosto ali de consultas mais... Será que eu aguento consultas mais rápidas? Será que, tipo assim, você não ter, por exemplo, raciocínio lógico, clínico que você tem numa neurologia, por exemplo. Será que, pra mim, isso faz sentido? Se você aguentar os pontos negativos... O pessoal do sétimo ano educou a gente repassa, né? O Ian foi educado também pelo Lucas, né? Essa mentalidade, né, cara? E show de bola, velho. Vamos falar um pouco sobre como foi o seu estudo? Como a mentoria estava no surgimento, né? Exato. Aquela Os planilha primórdios. Excel, você fazer o seu cronograma. Nossa, cara, a gente começou, né? Nosso ano, a gente começou uns 3 meses. Eu comecei uns 3 meses com a planilha e veio a plataforma para ajudar. Mas a gente sabe a dificuldade que é, né? Você conciliar o 6º ano com um estudo de verdade. Não sei como que era na sua faculdade em relação à carga horária do internato no 6º ano, mas geralmente é difícil sim. Se você faz uma boa universidade, acaba sendo mais difícil. Conta pra gente como que foi, cara, quais foram os desafios, se foi muito difícil, como que você lidou com isso? Então, comecei a estudar os cursinhos todos, né? Começam ali em janeiro. Comecei a estudar em janeiro, tava meio perdido, assim, é o que eu sentia. Fazia ali 200, 300 questões, não sabia o que fazer, não estava fazendo a revisão espaçada, tava bem perdido, assim. Aí eu vi, né, que tinha lançado a mentoria, etc. Já segui o pessoal do 7º ano há muito tempo, que eles são lá de Salvador, né? E aí eu falei, vou ver isso aqui, como que é. Pesquisei e tal, vi que era uma coisa que fazia sentido, porque eu estava perdido e eu sou uma pessoa que funciona muito com... Assim, eu não consigo colocar as metas em mim mesmo, né? Entendi. Pelo menos lá atrás, assim. Então, eu preciso ter alguma coisa bem organizada. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou fazer aquilo. Mas para ter a iniciativa... Na época, né, no 6º ano, tinha 1 ano da pandemia que tinha voltado. As coisas estavam ainda voltando ao normal. Eu não estava, assim,
naquele pique de estudo. Aí eu falei, preciso de alguém que me organize, assim. Me organizei e tal, entrei na mentoria com o Lucas. Na época era só ele, não tinha mais ninguém, então o tanto que cresceu hoje em dia. E aí comecei na mentoria no final de fevereiro ali, se eu não me engano. E assim, cara, pra mim foi uma coisa que depois que tiveram as provas, né, que eu passei, que veio gente me perguntar, e aí, o que você acha? Você acha que valeu a pena? Você acha que eu faço? Te ajudou? Quando eu passei, assim, eu tive pra mim que eu acho que se não fosse a mentoria eu não teria passado. Porque eu tava muito perdido, tava estudando tudo errado, basicamente. E aí, enfim, né? Ao longo do ano, foi relativamente tranquilo, assim, até perto da reta final. Porque é uma coisa escalonada, né? Sim. A gente começa mais tranquilo, vai aumentando o ritmo aí conforme o ano vai passando. E na minha faculdade, assim, não sei se de forma proposital ou não, mas o 6º ano é mais tranquilo do que o 5º. Que eu sei que aqui em São Paulo algumas faculdades não acontecem isso, inclusive. Talvez seja proposital, nunca vou saber. Mas muitos dos estágios assim do meu 6º ano eram estágios bem mais tranquilos. Psiquiatria, né, que a gente rodava na parte de saúde mental ali, tudo, postinho de saúde, a clínica médica. Era um dos estágios mais puxados assim, mas que a gente ficava... Que lá em Salvador a gente chama de PE, né? Que é plantão de enfermaria, que é ficar à tarde. Tá. Aqui em São Paulo a gente chama de permanência, enfim. Uhum. E aí a gente ficava, assim, 2 vezes na semana, assim, à tarde. Tinha que ir final de semana para evoluir os pacientes e tudo. Mas a maioria dos estágios eram bem tranquilos, assim. Então foi uma coisa que deu para conciliar bastante, assim, com os estudos. Inclusive, até a metade do ano foi super tranquilo. Não tive grandes problemas. Nunca tive uma semana ali que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Porque dava tempo tranquilo. Ali no meio do ano eu conversei com o Lucas, a gente combinou de dar umas férias, assim. Ótimo. Fiquei uma semana fora, viajei pra Fortaleza, fui pro Beach Park. É bom, cara. E aí, enfim, fiquei uma semana e tal, fiquei assim, uma semana sem fazer nada. Voltei renovado, assim, né? E aí foi aquela reta final ali, aumentando toda hora o número de questões que a gente tinha que fazer. E uma coisa que me ajudou muito foi que a gente acabou o internato muito cedo. A gente começou cedo para acabar cedo. Perfeito. Também acho que de forma proposital, né? Mas, se eu não me engano, final de agosto, começo de setembro, eu já não tinha mais nada de... Sério? Caramba. Acho que começo de setembro, assim. Caramba, acabaram minhas atividades do internato, assim. Aí a gente demorou 2 meses para poder fazer a colação de grau, etc. Mas aí eu fiquei do começo de setembro até... Estudando Só estudando, velho. E, enfim, saiu o CRM, não peguei plantão, porque tava ali super na reta final. Perto, né? Inclusive, eu nem trabalhei, assim, depois que eu passei. Por conta dessa demora, que eu nem fui resolver coisa de PJ, nada disso. Sim. Tava nem aí, só queria estudar e queria passar. É isso, exato, cara. E aí, enfim, fui fazendo as provas e tudo. Não tive grandes percalços, assim, ao longo da minha preparação. Porque, como eu falei, era uma rotina mais tranquila. E se você me dá uma coisa, assim, pra fazer... tem que fazer isso tal dia, isso tal dia. E monta a semana, assim, eu vou fazer aquilo que tem que fazer. E é basicamente acho que a principal vantagem, assim. Tem método, tem tudo isso que a gente conversa. Mas eu acho que o principal da mentoria é ter alguém ali que organiza tudo pra você e você só tem que fazer aquilo, você não tem que pensar e... Enfim, você tem que fazer o que é pra ser feito, assim, sabe? Eu acho que dúvidas. Mais importante que o método em si é você não ter que se preocupar com a organização. Exato. E ter alguém pra te direcionar, entendeu, né, cara? Pra você não ficar perdido nisso que igual você falou. E eu, assim, cara, nas reuniões iniciais com os alunos, tem gente que realmente não sabe absolutamente nada sobre estudo. Você deixa essa pessoa num mar de conteúdo, de GO, PED, cirurgia, clínica preventiva, para ela organizar sozinho, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Cara, eu tenho uma diferença... Eu consigo perceber uma diferença brutal, assim, que o meu primeiro ano eu não fiz mentoria, né? Estudei ao Léo, cara. Então, assim, era muito o que se falava. Eu estudava só o que queria. Assim, estudava muito, cara. Via muita aula, fazia muita questão, fazia muita prova. Mas era tudo sem direcionamento. Agora, o meu segundo ano foi um ano que eu estudei menos e eu consegui ter um resultado muito melhor do que o meu primeiro ano. Então, é o que a gente sempre fala pra vocês.
O mentor de estudos, obviamente, que faz muito sentido todo o método que a gente utiliza, questão, flashcard, aula. Mas o grande ponto, cara, é você chegar, você abrir sua plataforma segunda-feira e você só ver, cara, eu preciso fazer isso, isso, isso. Você não precisa pensar. Exato. Como o Ian falou, cara, você não precisa ficar, putz, será que eu reviso hoje? Será que eu faço prova? Será que eu vejo aula? Não, tá lá. É só você entrar segunda-feira. Tantas questões, tantas aulas, tantos flashcards. Isso é uma estratégia para você não procrastinar. Porque um dos grandes fatores da procrastinação é você não saber o que você tem que fazer e você ficar pensando e procrastinando o que você tem que fazer. Exato. Né? Então, é basicamente isso. Cara, uma coisa que a gente nunca tocou no podcast, eu vou tocar no assunto aqui. Você passou em Ribeirão, no Hospital Ribeirão? Não passei no hospital. Mas você fez a prova prática? Fiz a prova. Show, vamos falar um pouco de prova prática? Vamos. A gente nunca abordou esse tema. Chegando prova da Unicamp, chegando prova da USP Ribeirão, chegando prova já da escola. Os três fizeram prova prática. Sim. Eu fiz a segunda fase da USP Ribeirão, não passei também. Eu gosto muito de prova prática, cara. Então a gente nunca abordou, cara. Pronto. Como que foi, na primeira coisa, na sua faculdade tinha questão do OSC, tipo... Tinha sim, mas a gente, enfim, a gente começa a fazer o OSCE lá no 5º semestre, se não me engano, que é no começo do ciclo clínico. Então, se eu não me engano, era uma por ano, assim, então você fazia uma no 5º ano, uma no 4º ano, uma no 5º, uma no 6º, ou era por semestre, não sei, porque veio a pandemia. Aí veio a pandemia e acabou. Então, quando eu voltei, já estava no internato, aí também ninguém estava afim de ficar fazendo OSCE, ficar fazendo simulação, a gente também não foi correr atrás disso. Mas tinha isso bem estabelecido, assim, de sempre ter um OSCE ali pro... Acho que era uma vez por ano. Show. Eu acho. E como que o meu era muito bom porque eu fazia uma a cada semestre. Nossa, o meu não Tipo tinha, assim, não. eu tinha, desde o primeiro semestre, a gente tinha uma simulação de prova prática. Que bom, cara. Que, por exemplo, obviamente era de acordo com... Não era geralzão, então você fazia de acordo com as matérias que você rodava. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo... Aí, beleza, você fazia sempre só das matérias que você estava rodando. A partir que você entrava no 8º semestre, aí você fazia um mais geralzão. Aí no 11º era tipo assim, cara, pode cair qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo assim, não tinha como estudar pro negócio. Cara, é porque na verdade a gente estava muito bem preparado, entendeu? Então a gente meio que já sabia, assim. Você conhece, enfim, conversando com gente que é mais velha, como é o padrão da prova e tudo mais. Mas eles geralmente tentavam, tipo, distribuir. Tinha uma que era PED, tinha uma que era cirurgia geral, tinha uma que era clínica médica. Isso aí me preparou muito, cara. Tanto que eu acho que todas que eu passei tinha prova prática. Quase todas. Comigo, mesma coisa, assim. Tipo, não tinha o OSCE, né? Que é aquela coisa, vai cair qualquer coisa aqui que aparecer. Mas, realmente, também desde o primeiro semestre a gente tinha prova prática. Em todas, assim, pelo menos uma matéria a gente tinha uma prova prática ali por semestre. Então, no primeiro semestre eu lembro que tinha uma prova prática, tipo, aprender a lavar a mão, fazer BLS, paramentação, paramentar e etc. Tinha prova prática. E até acabar o internato, assim, a gente tinha prova prática, sabe? Centro de simulação. Isso ali. Faz diferença. Com o boneco, com tudo. Certeza. Até o fato de, tipo assim, você entender a dinâmica, né? Por exemplo, você ficar na frente da porta, esperando o sinal, entrando, já lidar com a emoção ali, que é tenso, né? Aí esse aí é mais difícil, né? Na hora lá, cara... Putz, acho que não tem sensação pior do que você tá na frente da porta esperando o negócio, o sinal bater. Sim, ainda mais, por exemplo, na escola, que você tá vendo todo mundo do seu lado, tá ligado? Todos os biombos separando, assim, você vendo todo mundo. Nossa, e aqui na escola são muitos biombos, né? Então, muita gente fazendo ao mesmo tempo. E é uma prova muito longa, assim, que... Cara... Eu lembro que no meu ano, eu acho que eu entrei, eram às 8, 9 da manhã. Eu fui sair 3 da tarde, 4 da tarde. Acho que o USP Ribeirão é a mesma coisa, cara. Cara, o USP Ribeirão, juro por Deus, eu entrei, era 11 horas. Eu fui sair 7h30 da noite, porque aí me adiantaram, senão eu ia perder o meu voo. E não, gente saiu mais tarde. Não, e a gente veio direto pra prova da escola. Fez no nosso ano... Tipo assim, a gente terminou a prova da USP Ribeirão. Cara, meu pai tava me esperando na frente lá do HC. Aí eu entrei no carro, tipo assim, eu meio, cara, não vou passar. Difícil a prova, não sei o que, não sei, aquela indecisão. Eu falei, filho, esquece esse negócio aí, dá uma descansada e tal. Cara, caiu uma puta chuva quando eu tava na estrada. Uma chuva absurda. Falei, pô, agora fodeu, perdi a prova da escola também. Mas aí, graças a Deus, deu certo. Cara, comigo teve um negócio engraçado que a gente tava eu e conheci mais 2 meninos que também tinham voo e os 2 também estavam lascados, que a gente ficou muito pro fim. Sim. E aí eu cheguei numa das que coordenava e falei assim, seguinte, não coloquei prioridade, mas eu preciso ser adiantado porque eu tenho voo pra prestar a Unifesp.
E eu tinha combinado com eles, ó, cara, se a gente perder o voo, tá todo mundo do voo, a gente fecha pelo menos um táxi aí pra São Paulo. Olha, mano. E aí, Porque é tipo, 5 horas de Ribeirão. paciência. Mas conta um pouco como foi a sua experiência em relação à prova prática, a sua primeira... Não sei se foi... Provavelmente foi Ribeirão, que é bem mais cedo, né? E Ribeirão tem uma característica peculiar que é muito cedo. Você faz a primeira fase, dá 3 semanas, assim, no meio do caos. Você faz a segunda. Você já faz a segunda e, tipo assim, você ainda tá prestando provas importantes, como tinha a Unifesp, como tinha outras coisas ainda, né? Então, como que você chegou a estudar durante esse meio período para prova prática? Como que foi? Cara, mas pior que eu tiro o chapéu pra eles. Eu acho a organização da USP Ribeirão muito boa. Demais. Isso é um fato. muito boa. Isso é um fato. Assim, vamos lá, né? São basicamente 3 provas práticas que a gente tem ainda aqui em São Paulo, né? A gente tem Einstein, a gente tem Ribeirão e a gente Inclusive tem... amanhã, né, Einstein? Amanhã já, verdade. Caramba, bom. E a gente tem a prova da escola, né? E assim, são 3 provas práticas que são de 2 estilos diferentes, né? A gente tem Ribeirão e Einstein ali mais parecidos e a prova da escola que é uma coisa bem mais objetiva, assim. Cara, minha primeira prova prática foi Ribeirão, né? Eu passei para as 3 segundas fases do que tinha prova prática, assim. Então, eu passei para a segunda fase do Einstein ali arrastado. Fui o último do corte ali. Eu tinha feito 69, 70, assim, na prova. Passei para a segunda fase ali, o último. Eram 2 vagas, 3 vagas. Nem prestei, porque eu já tinha passado em outras que eu preferia do que o Einstein e também eu não tinha grande chance de passar, né? Ah, você nem chegou a fazer, então? Nem cheguei a fazer a do Einstein, velho. Porque, tipo, era era dia 28 de dezembro, se eu não me engano. Nossa. Paciência, No meu velho. ano. Aí, pô, já tinha passado em outras. Não um resultado oficial, né? Mas muito bem encaminhado em outras. 28 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. E eu tava em último da lista, com um currículo meu que pontuava muito pouco no Einstein. E é um trabalho sair de Salvador pra vir Exato. prestar aqui a... Só pra prestar a prova prática. Passagem todo cara, eu falei, não vou não. No meu ano teve muito problema de prova, a gente pode falar disso depois, assim. Mas, então, a primeira prova prática mesmo que eu prestei foi Ribeirão. E, assim, a prova de Ribeirão é muito organizada, velho. Demais. E é uma prova boa, assim, a gente fica falando, prova boa, mas quando você passa, assim, nesse período, você, retrospectivamente, você olha e fala, pô, essa prova aqui eu gostava muito de fazer. A prova de Ribeirão era uma boa prova, só que no meu ano aconteceu a mesma coisa com vocês. Ela era no dia antes da prova daqui da escola. Caramba, também. Então, a prova foi no sábado, a prova da gente aqui na escola, né, foi no domingo. E, cara, eu fui fazer, né, obviamente tinha passado para a segunda fase, passei ali, pelo que eu acho, assim, porque eles não soltam ranking, né? Não. Pelo que eu acho, eu devia estar ali mais ou menos no meio da lista de classificação, então não estava muito alto, mas também não estava muito baixo. Meu currículo pontuava ok em Ribeirão. E fui fazer porque, assim, já estou na segunda fase aqui, eu prefiro garantir uma segunda fase do que a prova da primeira fase da escola. Sim. E Ribeirão também é um ótimo lugar de neurologia, assim. A gente tinha uns amigos, tem um amigo que inclusive está fazendo cirurgia geral aqui no Santa Marcelina, e tinha umas outras, mais amigas dele, assim, mas que eram todos da minha escola, assim, lá em Salvador. A gente juntou, assim, fechou um carro, alugou, e a gente foi 5 pessoas fazer a segunda fase de Ribeirão. Deixou o carro lá, 5, 6 horas de viagem. E, cara, aconteceu isso comigo. A gente entrou cedo, saímos 6h30, 7 horas. Eu acho que eu fui um dos últimos a entrar, assim, no meu ano para poder fazer, porque eu queria ficar ali de boa, eu não queria fazer logo. Eu queria dar um tempo, conversar com o pessoal, porque apesar de eu ter na minha cabeça que Ribeirão era minha prioridade, tendo que escolher entre Ribeirão e Unifesp, por conta que eu já estava na segunda fase... Com certeza. Cara, eu não estudei muito pra prova prática, assim, sendo sincero. Eu estudei, assim, na última semana... Padrão. Bem meia boca, assim, tipo... porque não tinha ninguém que tava em Salvador. Na verdade, não, eu tava em São Paulo. Acho que eu tava em São Paulo. Não tinha ninguém em São Paulo que eu conhecesse que ia fazer pra gente poder treinar e simular e etc. Então eu fiquei basicamente assistindo vídeo no YouTube de como foram as últimas provas, assim. O que caía... Eles não entregam barema, né? Então é tudo relatos de pessoas que foram bem nas provas e vão falando, tirei tanto e fiz isso, isso e isso. Então os cursinhos vão montando assim um barema aproximado do que é. A gente até hoje não sabe se você se cumprimentar o paciente e falar seu nome pontua ou não, mas tá lá.
E Exato. você não vai perder nada pra Mas, fazer cara, isso. exato. Na escola tinha Ou até você um falar, tipo checklist assim, desse. lava a minha mão, entendeu? Não é Cara, só fala, lavar, velho. mas falar, ó, lava minha mão, higienize e tudo mais. E a prova de Ribeirão é muito, como eu falei, é muito organizada, só que demora muito, velho. Porque é muita gente fazendo, é todo mundo ali ao mesmo tempo. Não tem dias e horários diferentes e tal, é todo mundo ali. Só que uma coisa que eles fazem que é muito bom, assim, eles dão uma distraída em vocês. Não sei se no ano de vocês teve isso. Teve. Mas entrava uma fisioterapeuta lá, ficava fazendo exercícios. Yoga, meditação. Várias alongamento. coisas. Cara, eu achei genial, juro. Sim. Eu acho... E te desliga um pouco daquela tensão que você tá, tipo, pré-prova, assim, você tá ali nervoso, revisando um monte de coisa, e aí você fala, pô, tipo, vamos fazer aqui umas... Não fiz muito não, mas dava uma distraída. Mas assim. pelo menos tem algo pra você olhar, tipo, e não pensar. Exato, entendeu? exato. E aí dão comida, um sanduíchezinho, Não, suco. A melhor. Diferentemente da Exato. escola, que é uma barrinha, lá pelo menos tinha uma maçã, tinha um sanduichinho. Nunca não. comi tanta barrinha na minha vida, velho. Da escola eu comi, É isso. comi barrinha pra caramba, cara. E aí, mano, eu saí, fiz a prova, né? Enfim, nervoso. Na frente quando você tá ali na frente da porta pra entrar, você fica, tipo, 1000 coisas passam na sua cabeça. O que é que será que vai acontecer? O que é que eu vou esquecer? Porque sempre vai esquecer alguma Sempre, coisa. cara, impressionante. E, enfim, depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre como é a prova em si, né? Eu acho que é uma coisa que eu penso, não sei. Mas fiz a prova, acabou, saí umas 6h30, 7 horas. A gente já entrou no carro e voltou pra São Paulo, porque no dia seguinte tinha a prova daqui da escola. A gente chegou, eram umas 10, 11 horas da noite aqui em São Paulo, se eu não me engano. Cansado, moído. Exato. E assim, cara, não tinha estudado nada pra prova daqui. Tipo, sim, obviamente, ao longo do ano, tinha feito as provas, já tinha repetido a prova. Porque quando você estuda pra uma coisa, você não tá estudando no específico. Exato. Uma coisa que muita gente pensa é assim, e quando é que a gente vai estudar especificamente pra aquilo? Você tá estudando o ano inteiro pra aquilo, né? Exato. Pra tudo que pode cair. Então, assim, não fiz nenhum direcionamento na semana, que é uma coisa que normalmente a gente faz, né? Não estudei nada. E foi minha melhor prova, velho. A prova da escola que eu não tinha estudado nada, assim, focado. E aí foi isso, aí passei pra segunda fase da escola, eu tinha feito 85 na prova. Caramba. Arrebentou. Eu passei em terceiro, se eu não me engano, acho que empatado com o segundo, com 85, acho que o primeiro tinha feito 86, 87. E aí fui pra segunda fase, só que aconteceram várias coisas, assim, tipo, entre sair o resultado e a segunda fase Então, assim, minhas segundas fases nunca foram tranquilas. Tava minha formatura, que foi logo depois do Réveillon, foi na primeira semana. A prova ia ser na semana seguinte. Então, assim, tava totalmente focado em formatura, Réveillon e etc. Só se forma uma vez na vida. Exato. Conversei isso com muita gente. Velho, minha formatura, tal, isso e aquilo. Mano, você só se forma uma vez, velho. Vai lá Isso é e verdade. vai ser uma coisa que você Se nunca vai divirta. esquecer. Sim. Enfim, fui na formatura. E aí eu tinha uma semana pra estudar pra prova prática, assim. E, cara, também não estudei. Porque eu também não tinha ninguém que tivesse passado pra segunda fase lá de Salvador que eu conhecesse comigo, sabe? Uhum. Quem eu conhecia já estava aqui em São Paulo, porque no dia da minha formatura, que foi no dia 6, dia 7, foi a prova do IANSP. Uhum. Então, o pessoal todo de Salvador já estava fazendo aqui a prova do IANSP, que não tinha formado comigo, né? Uhum. E quem formou comigo não tinha passado, enfim. Então, não tinha ninguém para treinar também. Então, eu fiz a mesma coisa, velho. Fiquei assistindo o vídeo, como é que foi, como é que não foi. E a prova da escola é totalmente diferente, assim. Nossa, sim, cara. Que é puramente mais objetivo, assim. Eu já cheguei na prova, assim, e minha primeira estação era colher uma gasometria. Ah, tá. E aí tava lá, colha uma gasometria, etc. Aí falando, oi, tudo bem, eu sou Ian, me apresentando, o examinador, por favor, só faz isso aqui. Um mó bravão, entendeu? Ele virou aqui, ó. Um braço aqui, ó. Faz aqui, tá escrito pra você colher uma gasometria e você Exato. interpretar. Faz isso, não quero saber de mais nada. Cara, de cirurgia foi muito assim, velho. Eu acho que. Eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Acho que eu fiz alguma pergunta tipo assim: preciso falar que para. Não. Faz o que tá escrito. Isso é bom. Isso, de certa forma, é bom. Muito, eu acho que é muito de padrão de prova, cara. Por exemplo, que a gente tá falando aqui de prova diferente é porque a Ribeirão e Einstein tem uma pegada mais, por exemplo, de soft skills, de você chegar, de você se apresentar, de você explicar ali pro paciente. Apesar de, enfim, ser um boneco, né? Você às vezes tem um acompanhante do lado, às vezes tem um paciente ator ali do lado. Na escola é muito objetivo de você chegar. Eu acho que teve um paciente ator só no nosso, que era na de clínica médica, não era? E aí, o resto era muito objetivo, cara. Era você chegar, por exemplo, palpa a mama, acha a lesão. Na pediatria, mostrava pra você, por exemplo, mostrava um teste do coraçãozinho, mostrava os resultados. Então, assim, era algo muito objetivo, é diferente. Sim. Não é você chegar, você se apresentar, falar que você vai se lavar, não é isso. Cara, você lê aquele negócio e é isso. Bom. E a escola ela tem uma característica peculiar, cai muito procedimento. Sim.
Acho que a mais procedimentista das três, assim, é a escola. Eu lembro que clínica, assim, eu falei assim, cara, Acho que Ribeirão caiu só um... Era pra passar uma sonda, não é? passar uma sonda. Eu falei assim, De cara, procedimento. se eu vou focar em uma coisa, é procedimento. Porque se cair alguma coisa... Porque assim, o procedimento, se você não sabe fazer, é muito difícil você ir ganhando os pontinhos, assim. Sim. Não é tão simples, né? É muito checklist que você tem que cumprir, né, mano? Exato, cara. E tem, assim, 300 mil procedimentos, cara. Eu lembro, tipo, decorei todos os possíveis. Cara, mas uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, tem muita gente que fica nervosa com coisa de prova prática. Mas o estudo para prova prática, eu acho que ele tem que ser um estudo muito inteligente. E é um estudo que vai ser menor, cara. Não tem jeito. Se você faz uma boa preparação para a primeira fase, você sabe as coisas. Ah, não. Então, por exemplo, na nossa estação caiu intubação. Cara, você ganhava ponto, por exemplo, indicando intubação. Se você indicasse intubação para o paciente, acho que era um Glasgow 8. Se você indicasse, beleza, você já ganhava ponto. Se você fizesse o pré, então, por exemplo, medicação, pré-oxigenação, posicionamento do paciente, você já ganhava ponto. Agora, tudo bem, se você não soubesse fazer o procedimento, aí, pô, fechava. Mas é aquele negócio que eu te falo, cara, eu acho que na escola são 7 minutos, se eu não me engano, cada estação. Mais ou menos, 5 minutos. 5 e você lê o caso dentro da sala, contando já os 5 minutos. Exato. Isso que me deixou meio puto. E aí, cara, uma coisa que eu fico pensando é que tem alguns procedimentos que não vão ser cobrados, pô. Sim. Por exemplo, acesso central. Ninguém vai pedir para você Não passar tem um acesso como. central em 5 minutos. Não dá. tem como. Você pode indicar um acesso central, tipo assim, Isso, beleza. isso. Ah, o paciente está ali com nora periférico. Tá, você indica um acesso central para passar no paciente. Mas fazer funcionalmente... E assim, pessoal, procedimento que a gente fala, não é só que vocês estão achando de, por exemplo, de sonda, seja sonda, enfim, nasogástrica, seja sonda uretral, mas, por exemplo, procedimento palpar-mama é procedimento. Fazer exame físico ginecológico, querendo ou não, é um procedimento ali. O que a gente está falando às vezes é que tem prova que você senta e conversa com o paciente. O paciente às vezes está ali na sala, tem um exame, você vai examinar o exame e ele fala de conduta, por exemplo. Entendeu? Então, Ribeirão, que você pegava, acho que era sífilis na gestante, se não me engano. E aí tinha sífilis na gestante e tinha anemia ferropriva. Que aí era um paciente idoso. Você tinha que lembrar para rastrear câncer de colo e tudo mais. Assim, funcionalmente você não fazia nenhum procedimento. Você sentava e conversava com o paciente. Sim. Na escola é diferente. Na escola é um anunciado e faça. Entendeu? Cara, no meu ano, assim, pediatria, por exemplo, é um procedimento igual que você falou. Ah, palpar-mão é um procedimento. No meu ano foi ensinar uma criança a usar a bombinha de asma. Né? Não, é difícil, Clássico essa aí. Difícil, cara. Difícil, cara. Você que não é o que você pensa, né? E 5 minutos é pouco tempo, viu? E você tinha que montar o espaçador e tudo, que é uma coisa que a gente também não faz. Né? A gente pede pro pessoal, né, da enfermagem, normalmente, prepara ali e tal, enquanto a gente vai fazendo alguma coisa. Você tinha que montar, não é difícil também, mas dava pra se virar lá na hora. Mas eu nunca tinha montado um espaçador. E aí eu olhei lá, tinha um negocinho ali que parecia que era um buraco, aí, né? Encaixei. Falei, mano, encaixou, né? Deve ser isso aqui, mano. E aí depois ele perguntava várias coisas, tipo, como que limpa isso? Aí eu falei, mano, não faço ideia, dei uma enrolada lá. E, tipo, acho que essa é uma dica também, mano, dá uma enrolada lá, o que você tem que fazer. Se você não sabe, se você não sabe nada... Vai falando alguma coisa. Eu falei, lava com água e sabão, sei lá, porque tudo na medicina... Tudo na medicina a gente fala pra lavar com água e sabão, né, velho? Só que, graças a Deus, depois essa estação foi quase toda anulada, assim, porque tinha muita divergência de literatura. E o grande ponto que a gente fala é que, assim, normalmente nas provas práticas, cai mais do que na teórica pontos fortes da instituição. Sim. Então, por exemplo, na parte de Ribeirão, caiu a parte de cirurgia... Por exemplo, eu acho que era... Não sei se era obstrução, não sei o que era. Era o abdômen agudo obstrutivo. Era o abdômen agudo obstrutivo. Então, assim, como os caras têm pronto-socorro, eu acho que é aberto de cirurgia, cara, eles vão pegar o abdômen agudo obstrutivo toda hora. Sim. Aqui na escola também, a parte de pneumo infantil é muito forte. Então, sempre você precisa ir preparado para a instituição. Por isso que é muito importante aquilo que você falou. Você vê as provas anteriores. Porque pelas provas anteriores, você tem uma ideia ali do que pode cair. Já tinha caído várias vezes, por exemplo, anemia ferropriva no idoso na prova de Ribeirão. Então, é sempre o que a gente fala, cara. Querendo ou não, o seu estudo ele precisa ser, de certa forma, direcionado, mas durante o ano todo meio que você se prepara. Total, cara. Muita gente, aluno pergunta, não, eu fecho o cursinho e estudo para a segunda fase ao longo do ano? Obviamente não. Não, você nem sabe se vai passar. Exato, obviamente não. O estudo para a primeira fase já é um estudo para a segunda fase, né? Você, tipo assim... Você, por exemplo, do abdômen agudo obstrutivo, você tinha que ver o raio-x, você tinha que ver a clínica, aí você tinha que indicar a sonda, e aí quando você indicasse a sonda, aí sim vinha a sonda para você passar. Então você tem que ter um estudo do... E cara, querendo ou não, assim, muita gente veio me perguntar já sobre o que eu acho, tipo, de cursinho para prova prática e tudo mais. Cara, eu acho que assim, beleza.
Claro que vai ajudar. Claro que você vai ali ter... você vai aprender os procedimentos, por exemplo, pensando na prova da escola, é uma prova que tem muito procedimento. Mas, cara, o que mais conta é você saber o que está ali na estação, pô. Não é o procedimento em si, às vezes. Porque, por exemplo, em pediatria, na nossa, cara, você tinha que indicar, por exemplo, quais que eram os testes até 48 horas de vida do recém-nascido. Então, você não precisava de prova prática para isso. Depois, ele perguntava como é que você fazia uma retinoscopia no recém-nascido. Tudo bem. Cara, você aprende isso na faculdade. Mas não é tão simples, não. Bota ali, mas dá pra lá, desenrolar, pô. Dá pra desenrolar. Dá pra joga desenrolar. ali a luz no... Pô, pega o negocinho, entendeu? Vai bem distante. E assim, é um boneco, cara, entendeu? Bota ali mais ou menos e beleza. Aí ele dava um resultado, né? Mostrava tipo uma foto do exame, falava qual o resultado. Aí você falava. Depois ele mostrava como é que você posicionava o eletrodo no teste do coraçãozinho. Então assim, cara, são coisas que se você faz uma boa preparação para a prova teórica, você consegue ir muito bem. Obviamente que o procedimento, beleza. O procedimento, o cursinho da prova prática vai te ajudar. Mas é o que muita gente faz, cara. Pouca gente faz o curso de prova prática. Então, não é algo tão necessário assim. Eu sou um pouco... Acho que você consegue ir muito bem mesmo sem fazer um cursinho, alguma coisa do tipo. Sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Sim. Você achou que a prova da USP Ribeirão te ajudou muito para a segunda fase da Paulista? Cara, acho que Não necessariamente em conteúdo. Exato, isso que eu ia falar. Gelo, né? Eu acho que mais por saber mais ou menos como é que funcionava, assim, o clima lá na hora. Você tá ali esperando para entrar, então você tá super nervoso na primeira prova que você faz. Na segunda você já tá mais tranquilo. Então, ajudou nesse sentido. Aí de conteúdo é o que a gente falou, né? Totalmente diferente. Isso, uhum. Mas, cara, você quebrar o gelo ali da Parte primeira... mental, né? Exato. E a prova da Paulista aconteceu comigo porque eu já tava achando que eu não ia passar. Que eu já não estudei, tava na semana de formatura, tava sem estudar desde o, sei lá, dia 15, 18 de dezembro. Tirou tava o peso, um ano, né, das tava coisas. um ano sem estudar. Então eu falei, mano, eu vou aqui porque eu já passei, né? Tenho que ir, vou fazer entrevista, fazer a prova prática, mas nem acho que eu vou passar, assim. Eu fiz lá e passei, entendeu? Você tirou o peso total. Exato, eu fiz a prova sem peso. Então, todas as provas que eu fiz sem peso, assim, foram minhas melhores, velho. Que foi a prova da Unifesp, eu fiz 85, tava sem peso nenhum, porque eu tinha acabado de fazer a prova de Ribeirão, então eu tava tipo, não vou mal cansado, nessa prova aqui mesmo, e é isso, eu aceito que eu vou mal nela. A do Sul São Paulo, cara, eu fiz 89 no Sul São Paulo. Que? E tipo assim, eu também tava, mano, eu cheguei atrasado na prova. Cheguei faltando 5 minutos pra poder fechar o portão. Tava um engarrafamento desgraçado ali. Padrão, né? Mano, saí do Uber, tipo, acho que era na Moca. Saí do Uber ali, mano. Desci do Uber correndo com a mochila, atravessei um viaduto. Nossa. Uma avenida com, tipo, 8 faixas, assim. Dane-se. Fui correndo, cheguei faltando 5 minutos, assim. Entrei na sala de prova rapidão, assim, antes de acabar. Taquicardia, o coração lá em cima, mano. 200 batimentos por minuto. Falei, mano, essa prova aqui também eu já passei em outras lá. Vou fazer isso aqui rápido. Mano, eu fiz a prova em 1 hora, assim. Que isso? Fiz a prova em 1 hora, tipo, rápido lá e fiz 89, cara. Caramba, cara. Aí, segunda fase da escola, mesma coisa. Eu tava tipo, não vou passar e tal. Essa eu não fui bem. Mas assim, eu fiquei na média, que é o que eu precisava, sabe? Ótimo. Não precisa também exato. passar em primeiro, não. E tem uma vaga, né? E tem a multimídia também na escola. Sim. Que eu acho que a galera fica perguntando muito também, e essa multimídia? Cara, é uma grande prova com imagens, assim, basicamente. Perfeito. Vamos explicar pra galera como que é a segunda fase, pra elas terem uma ideia. Então, e só pontuando uma coisa de diferente, assim, da prova prática e prova teórica, obviamente, tem muitos pontos, mas eu acho que, tipo assim, o ambiente é muito diferente, porque na prova teórica você basicamente chega, vai pra sua sala, pronto, você sentou ali. Agora, cara, na prova prática você vê todo mundo na sua frente, você vê ali, tipo, o pessoal. Você vê rostos conhecidos também, né? Exato, você tá ali, tipo, cara, no mesmo local. Uma coisa que difere muito em prova prática, cara, e eu senti muito isso na prova da escola, é se você tá com alguém que você conhece. Sim. De tipo assim, você tá com... Pô, tem alguém pra conversar, alguma coisa total. do tipo. Ajuda muito, velho. Pô, total, velho. Porque você fica muito tempo ali. Cara, você ficar... 4 horas Uma parada que eu 3. percebi muito, por exemplo, em Ribeirão, eu não conhecia ninguém, velho. Eu acho que eu fiquei mudo. Tipo assim, eu dei 3 palavras a tarde inteira, fora a parte da prova, né? Mas, cara, eu não falei com ninguém a Você prova fica muito inteira. mais tenso, né? Você fica, cara, na sua cabeça ali, consumindo e tal. Quando você tá com alguém, você conversa, não sei o quê. Às vezes você até esquece que você vai ter que fazer a prova. Uma você tá coisa tanto tempo conversando e fala, pô, preciso fazer a Que prova. eu sempre falo, pra mim eu tive muita... Pra mim a prova do USP Ribeirão foi excepcional por eu ter passado na escola.
por ter já tido um contato, já ter passado nervoso, É um ambiente né? muito ansiogênico, cara, querendo ou não. Total. Mas eu sempre falo, cara, a prova prática, ela começa literalmente no primeiro minuto que começa o confinamento. Sim. Porque é você com a sua cabeça ali 2, 3, às vezes 4 horas esperando. E aí você tem que tomar boas decisões. Não, e você vendo todo mundo, cara. Tipo, você fica pensando, pô, será que esse cara vai fazer o oftalmo? Será que esse cara é meu concorrente? Será que... Então, você assim, começa a entrar numas paranoia, loucura. cara. E aí você fica tanto tempo esperando que você fica, pô, preciso entrar ainda pra fazer a prova, velho. Uma coisa que acontecia em Ribeirão, acho que com todo mundo foi assim, né? Você fazia 2 estações primeiro, Isso. e aí depois você fazia 3. Nossa. Cara, você fazia as 2 estações, Brutal, aí você cara, saía, meu Deus. você ficava tipo, puta, cara, preciso fazer 3 estações ainda, o que pode cair? Não sei. E eu acho que era clínica médica, não era? Que você fazia a primeira? Depende, era invertido, né? É invertido. Você Aí- podia fazer ou as 3 ou as 2, assim, depois trocava as Nossa, turmas. velho, exato. você ficava tipo, mano, eu preciso fazer prova ainda e não chega o horário de eu fazer minha prova. Nossa, velho, é você ter muita cabeça. Tem gente que não Você aguenta. pô. ficar o dia inteiro sem celular, gente que é uma que- coisa que, tipo, hoje em dia você não consegue ficar um Impossível. dia sem celular, velho. Nem um dia você não quiser E ficar seu- 1 hora sem celular. Seu celular fica lá guardado no armário, você, tipo, sem conhecer ninguém. Não, e muita gente Cara, passa mal, né? Muita gente sim. passa mal na prova, tá ligado? Tipo, ansiedade. Tem um e tal. cara lá, tava na escola, eu queria falar isso. Tipo, a prova prática, ela começa no minuto que você entra mesmo. Porque assim, cara, é você e sua cabeça e você tem que tomar boas decisões, cara. Também ficar conversando muito também não é uma boa estratégia, porque você vai ficar cansado. Né? Você tem que saber se alimentar, você tem que saber ir no banheiro, tem que tomar água. E eu lembro muito assim, um cara prestava emergência na época. Ele passou, eu encontrei ele lá. Ele ficou louco, ficou puto, falou que ia embora. Que absurdo. É? Não vou esperar mais, eu vou embora. Pra você ver como o confinamento também mexe com as pessoas, cara. Não é tão simples. E a nossa segunda fase lá, ela é composta do quê? De uma prova prática, então são 4 estações ao invés de 5, não tem estação de preventiva. 5 minutos, inclusive você entra na estação e lê o caso, contando já os 5 minutos. E aí tem a prova multimídia, são 50 questões, testes, como se fosse a primeira fase, um pouco mais complicada, todas com imagem. Então, preventiva tem os textões, Sim. né? Tem questão extremamente complicada e você tem 50 minutos para resolver, né? E não sei se vou pedir conversar aqui com vocês. Vocês tinham mais medo da prática ou da multimídia? Cara, eu tinha mais medo da prática, velho. Sério, velho? Sério. Porque, mano, a multimídia, assim, eu conversando com pessoas que já tinham feito prova no ano anterior e etc. Eles falaram, velho, é uma grande prova do HC. Porque, assim, é uma prova com casos e que tem uma imagem ali, uma prova do Einstein, que são provas nesse padrão de que tem muita imagem. Porque uma coisa que a gente pensa quando, pelo menos prova multimídia na minha faculdade, era assim, tem uma imagem projetada na parede e você tem que falar o que é aquilo. Sim. Eu pensei que era isso no começo. Eu achava que era isso. Aí eu fui conversando, tá falando, não, é um caso e tem a imagem. Na minha prova, algumas questões dava pra você resolver sem a imagem. Porque, assim, tinha um caso ali escarrado que era, sei lá, um abdômen agudo obstrutivo. Sim. E e dava um raio-x ali e pedia a conduta. Só que, pô, você sabe a conduta no abdômen agudo obstrutivo sem ter que ver um raio-x. Eletro, enfim. Então, é uma prova... Se você fez uma boa preparação no ano, você vai bem nessa prova. Porque não tem como muito que estudar. Exato. Eu acho que assim, cara, o que você mais precisa se preparar na multimídia é gerir o seu tempo. Sim. Que você acha que tem mais ou menos 2 minutos para cada questão. 1 minuto por questão. 1 minuto por questão. Então, assim, pô, não é uma questão que você pode... yes, não sei o quê. Porque, assim, deu 50 minutos, a prova envia automático. Então, se você não marcou nada, não vai nada. Entendeu? Assim, Às cara, vezes vale mais a pena você, tipo, ir eliminando algumas, marcar ali uma que você tá em dúvida e depois voltar. Cara, sendo muito sincero, não dá tempo. Você não não dá. tem muito tempo. Você não, Não tem dá tempo de voltar. tempo pra ficar... Você tem que ler, marcar e ir pra próxima. É. Exato. E é muito difícil você tomar uma decisão. Não sei se minuto. tiveram essa sensação. Tipo assim, você olhar pra questão, você fala, cara, eu preciso marcar a B ou a C. Que raios que eu vou marcar? Eu não sei. É difícil você tomar uma decisão extremamente rápida. Então, assim, qual que é, pra mim, o principal pilar da multimídia? Tentar fazer a prova inteira, cara. Sim. Porque muita gente empaca. Muita gente não faz a prova. Muita gente não faz a... Sério, você deixou 5 questões? Já complicou tua nota. Cara, porque, pô, beleza, são 50 questões. Você já começar com 45... Nossa. Putz. E não é uma prova fácil. O que a gente tá falando aqui, tudo bem, a gente tem 1 minuto por questão
E o que o Ian falou, às vezes tem algumas questões que, beleza, você consegue fazer em menos de um mata em minuto. 10 segundos, Você mata às em 10 vezes. segundos. Mas agora tem questão, velho. Que não Por dá. exemplo, caiu. Eu lembro de uma questão que caiu, não sei se você vai lembrar, que dava foto de um dispositivo e perguntava o que era. Lembro que era ECMO. Que era um ECMO, não era? Era um ECMO. Ele mostrava um ECMO e falava qual o dispositivo. Cara, se você nunca viu um ECMO na vida, você pode marcar qualquer coisa ali. Tinha um negócio meio absurdo, tipo assim, laringoscópio, tudo bem. Mas era um ECMO. Mas eu acho que eu tinha mais medo da multimídia. Até porque eu me preparei. Tipo assim, eu já tinha uma bagagem de prova prática grande na minha faculdade. Tanto que quando eu conversei com o Lucas, ele falou, cara, na sua faculdade tinha prova prática? Eu falei, cara, desde o meu primeiro semestre eu fazia prova prática. Então, pra mim, era um ambiente que, pra mim, obviamente, não era tranquilo, mas eu já estava familiarizado, de certa forma, com aquilo. E a prova multimídia é só a escola que faz. Então, se você não fez a prova da escola em anos passados, você nunca vai ter feito uma prova multimídia. Exato. Porque é muito difícil. A prova multimídia da escola é só ela que faz. Eu acho que na escola devem fazer também. Na deve ter graduação, algum treino né? lá. Mas agora, pensando em preparação, pra mim a multimídia foi mais ansiogênica. Pra mim, digamos assim. total. Porque eu ficava naquela, pô, cara, o que pode cair nessa Cara, prova? eu revisava o conteúdo do ano inteiro, porque assim, pode era uma cair grande tudo, prova, igual você falou, né? 10 questões de cada. Cara, a questão é conteudista. Às vezes precisa da imagem como não precisa da imagem como eu falou. Às vezes você só vai matar com a imagem. Às vezes a questão é, tipo, caiu uma nossa de reflexo vesco-uretral. Cara, ou você sabe a imagem pra você classificar, ou você não vai saber responder. Tá? Cara, o que me dava muita ansiedade às vezes assim, cara, tipo assim, que você faz a prova no computador, né? Sim. Eu ficava pensando, pô, cara, e se o computador travar? Nossa, o meu travou, cara. E se tipo, pô, eu fechar a aba, tá ligado? Fizer alguma besteira, assim. Eu ficava pensando muito nisso. Mas aí na hora, cara, ele explica tudo certinho, né? E você entende, mas... É autoexplicativo, não tem muito segredo da exato. prova. Mas tem muita coisa que é assim, mano. Tem questão que você olha e sabe. Tem um professor nosso que, quando a gente tem uma imagem clássica, assim, fala, isso aqui é cara crachá, imagem cara crachá. É isso. Tem muita imagem assim, que você tem que olhar e tem que saber. Se você não souber, você tem que chutar. E não adianta você ficar ali, tipo... Acho que essa é uma dica importante pra quem vai fazer prova e prática da escola, né? Acho que é em janeiro, enfim. Mas, cara, você pegar... Se você não sabe de primeira ali aquela coisa, marca qualquer coisa ali que você acha que pode ser mais provável. Vai pra Elimina as próxima. Vai pra próxima, cara. Se der tempo, depois você volta ali. Porque você, acho que, se não me engano, você tem um negocinho pra anotar do lado, um rascunho. Tem. Você tem um rascunho. Você anota ali, ó, questão tal, voltar depois. Tem, Se você tem um acabar a rascunhozinho. prova com meia hora, 40 minutos, depois você volta. Cara, né? mas assim, pela experiência, realmente é começar na questão 1 e até a questão 50, marcar alguma coisa, porque assim, é o que você falou, se der tempo, você volta. É porque aquele negócio, cara, eu acho que são 4 alternativas, não são? São 4. 4 alternativas. Então, cara, se você elimina 2, você tá ali no 50%. Tudo bem, você não pode ter certeza ali o que é. Às vezes você não consegue eliminar 2, mas, pô, entre 4 alternativas e 2, é melhor que você só tenha 2. E muitas vezes você voltar. consegue eliminar 2. Exato. Muitas vezes. Sim, perfeito. E, bom, show, cara. Foi bom esse papo de prova prática, porque a gente nunca tinha trocado essa ideia com ninguém. Ainda mais que você é da escola também, então... Pô, show de bola, cara. Eu acho que... Bom, quem passar para a segunda fase pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente também ajuda com o maior prazer do mundo, cara. Então, vamos falar um pouco, cara. Como foi pra você o RU de Neuro? O que você achou? Como que é estruturado a residência de neurologia, entendeu? Como que é essa formação? Às vezes a pessoa nem sabe que neurologia são 3 anos e você não tem que fazer clínica às vezes, né? Tem pessoa que tá no 3º ano, 2º ano que assiste a gente e não tem essa percepção. Bom, para quem for prestar, quem pensa em prestar neuro, né? Como que funciona? Hoje em dia, tá? São 3 anos. Até o edital antes do meu, 2 antes do meu, na verdade, que meus R+, já são 3 anos. Eram 4 anos. Eram 4. Porque pela Academia Americana de Neurologia, assim, internacionalmente, se você vai fazer neurologia, você faz 4 anos. No Brasil são 3. E aí foi um lobby, assim, da Academia Brasileira de Neurologia para tentar aumentar para 4 anos, assim. Conseguiram, só que tinha um problema grande que era... Cara, o que é que você vai fazer com o 4º ano? Tem muito hospital que não tem o volume de casos e coisas raras e etc. Para no 4º ano valer a pena você ficar lá, entendeu? Então só tinha R4 no Brasil... não era 100% obrigatório ter R4, né? Então você aderia se quisesse, se o seu programa permitisse. Só tinha R4 aqui na escola, no HC e em um hospital do Sul.
Não lembro o hospital agora. Só tinha nesses 4 lugares, ou nesses 3 lugares, o R4. Então, enfim, aí, como as outras não aderiram, aí o MEC voltou atrás e falou, não, vamos voltar para ter 3 anos, e se vocês quiserem continuar colocando 4 anos, vocês fazem um ano opcional aí, que já existia antes também. Sim, show. Bota ali como se Quem fosse o quer, R3 de presta. clínica, quem quer faz. Muita gente vinha fazer aqui, tipo, que fazia em serviços de fora de São Paulo, vinha prestar no HC aqui para poder fazer o 4º ano, porque é uma coisa que eu acho que faz diferença, assim. Eu não sou obrigado a fazer 4 anos, mas ao que tudo indica, eu devo fazer. Porque, cara, Neurologia é muito grande também, né? é muita coisa, velho. É muita coisa. Então, assim, eu no R2 agora, nos nossos ambulatórios, cara, eu não sei nada, velho. Tipo assim, tô acabando o R2, assim, a maior parte das coisas do ambulatório. Tudo bem, a parte hospitalar, então vamos falar rapidinho sobre como é que é organizado, né? O R1 é basicamente clínica médica, tá? Você quase não roda na neuro, você é um residente da clínica, quem é responsável por você é o preceptor da clínica, você não tem nada a ver com a neurologia. Você não tem que ir pra reunião, Caramba. você não tem que ir pra aula, nada. Óbvio, né? Se você tem um tempo ali e tal, tem uma aula, é de bom tom que você vá, tem aula de semiologia, que vale a pena você já ir desde o começo. Perfeito. Mas você não é obrigado a nada na neurologia. Se você não quiser não tocar na neurologia fora dos estágios da neurologia, você não precisa. Então, assim, é um ano de clínica e a gente tem 3 estágios que são diferentes do pessoal da clínica só. Então, são 12 estágios mais as férias na clínica, né? A gente roda 9 com o nosso grupo da clínica, que são 5 ou 6 pessoas, e 3 você roda separado. Então, a gente roda um mês de psiquiatria, que é aqui no CAISM. A gente roda um mês na enfermaria da neurologia e a gente roda um mês, que não sei se acontece em outros lugares, mas aqui a gente roda um mês na reumato e endócrino. São quantos leitos lá no HASP, da Neuro? Leitos? Nossa enfermaria tem 18 leitos. Bastante. A gente divide com a neurocirurgia. Tá. Então, assim, a gente meio que divide meio. Tem um acordo ali de cavalheiros que eles ficam com 10, a gente fica com 8 normalmente. Mas aí, tipo. Precisando, precisa, eles emprestam pra gente. É, aí a gente famoso empresta. barganha-leito do HC, Exato. né? Que, PCU. Clássico. que pra quem não conhece também, o Hospital São Paulo, quem maneja leitos é o R+, que tá no local, assim. Ele que aceita caso, ele que remaneja leito, fala que pode vir, que não pode vir. Então, o trabalho de manejo de leitos é do R+, ali. Que Existe nosso uma barganha nossa ali. O nosso ali é o R1. É o R1 mesmo. É o R1, nosso R1. E você tem que ficar ali chorando pra várias especialidades. Posso botar meu paciente aqui? Posso aqui? Não. Nossa, a esse gente não. tem 2, cara. Então, assim, é ruim essa parte de manejo. Aí a gente roda esse um mês, né, na clínica, e aí a gente tem o estágio do PS de neurologia no R1 também, mas que é um estágio que a clínica, você roda como da clínica, né? Porque a clínica roda. Que é obrigatório rodar um mês na neuro, da clínica. Então a gente tem basicamente 2 estágios que a gente tem contato com a neurologia no R1 inteiro. O resto é PS da neurologia e a enfermaria de neurologia, que é um estágio realmente nosso, assim. Mas assim, muito que você falou, por exemplo. Entre esses estágios, rola, por exemplo, o pessoal aprende semiologia. Porque não é um cara, você entra sabendo semiologia, mas você não sabe fazer direito ali as coisas. Cara, o que você aprende de semiologia, eu falo assim, tem um R+, que é o seu mentor, assim. Entendi. Porque o nosso contato com a neurologia fora desses 2 estágios é em plantão de pronto-socorro. Sim. Então o R1 aqui, até outubro, né, o R1 tradicionalmente cobre as segundas e as quintas. Tá? Tem R1 de plantão. Então é o R3 e o R1. Isso noturno, ou 24 horas? Noturno. Então, à noite, na segunda e quinta, você vai cobrir ali o pronto-socorro junto com o R3, e é esse R3 que vai te ensinar, cara. Então, eu lembro que o meu primeiro plantão foi ali no metade de março, assim, final de março. Não são muitos plantões, né? Você vai dar ali uns 20 plantões na neurologia só no R1 inteiro. Que é pouca coisa. Se você, ainda mais que na clínica tem pós-plantão de 24 horas. Sério? Nossa. Pós-plantão de 24 horas. Assim, Pós-plantão no encarte, filho. Que isso? Vai pro encarte com a ficha. O formal são 12 horas, né? Mas aí você que faz sua escala ali com o seu grupo, se organiza pra você não ter que voltar à noite, entendeu? Então, Nossa, que sonho. várias vezes é uma estratégia, inclusive, que o pessoal às vezes usa, que é você pegar um plantão num dia pra no outro você tá de pós-plantão na clínica, sabe? Pode Então tem essa estratégia também de você colocar seus plantões. Então não era raro eu pegar um plantão na quinta-feira, viajava pra Salvador na sexta, finalzinho da manhã ali, ficava o final de semana em Salvador, voltava domingo, entendeu? Então, também é uma coisa que você pode usar. Mas aí, enfim, tem o R1, você tem esse contato, cara. Então, assim, você não tem aulas da neurologia feita pra você, porque nada é feito para R1. Tudo é feito para R2, basicamente, ou para R3 e para os chefes.
Então a gente tem muita reunião de aula, assim, reunião acadêmica. Então a gente tem uma reunião segunda à noite, uma reunião quarta à tarde e uma reunião quinta de manhã. Com, enfim, de dar aula e etc. E nada disso por R1. Então, se você não pode, tanto faz. Tanto que, assim, na segunda-feira à noite é o R1 que está de plantão. Então, eles colocam isso justamente porque não é para R1. Entendeu? O pessoal não quer que você fique ali na neurologia. Perfeito. Eles querem que você vá aprender clínica médica, porque é muito importante pra gente depois na Exato, parte da enfermaria, de sim. pronto-socorro. Não tem como, né? Você vai pegar ali paciente que você vai ter que passar um central, você vai pegar paciente que você vai ter que passar um Shile, indicar uma intubação. Então, assim, acontece muito. A gente chegar na sala de emergência lá... Ainda mais neuro, né? Hoje em dia é mais tranquilo, assim, porque tem um pessoal da emergência lá e tudo. Você vai falar com eles, acho que esse paciente aqui precisa ser entubado, tal. Eles que são responsáveis pela sala, eles que vão fazer. Mas você tem que saber quando é que você vai indicar tal coisa. Então a clínica é muito importante por isso. E você fazer um bom ano de clínica médica é essencial, assim. Então uma coisa que, enfim, vai sendo passada, né, de geração para geração, entre aspas, assim, cara, no seu R1 de clínica, estuda ali o básico da clínica, você não precisa também estudar as coisas mirabolantes, porque o Hospital São Paulo, para quem também não sabe, é um hospital muito complexo. Com 1000 comorbidades o paciente, doenças raras, coisa que você nunca viu na vida vai aparecer lá, várias síndromes diferentes, enfim. Você não precisa saber isso, cara. Você precisa saber ser um bom clínico, assim. Manejar bem a parte de hospitalar e etc. Então, o que muita gente fala é, cara, estuda para R1 ali da clínica e de neuro o que você tem que estudar é semiologia e o básico da anatomia ali. E aí você vai estudando ao longo do ano e tal, e vai ter sempre o R3 ali com você junto no plantão que você vai dar, ou quando você está passando no plantão do PS, vai ter o R3, vai ter o R2. Então é muito o residente te ensinando ali. Sim. Então sempre tem seu R+, ali que vai estar te ensinando, então você vai aprendendo meio que fazendo, sabe? Você lê ali e tal, porque você não, quando você vai dar seu primeiro plantão, você não acabou o livro, o De Jong inteiro ainda, que é o livro de semiologia. E você vai ali fazendo, o que é isso? Aí você aprende o básico, aí você pega um paciente com alguma coisa alterada, aí o R+, te ensina algum refinamento que você vai fazer ali, porque o exame neurológico é muito importante. Demais. Eu acho que hoje é uma das únicas especialidades assim que o exame físico ainda é mais importante, assim, é mais importante que o exame complementar, na maioria das vezes, porque você tem que saber qual exame você vai pedir. Você tem que saber se você vai pedir uma eletroneuromiografia, se você vai pedir uma ressonância de crânio, se você vai pedir uma ressonância de coluna cervical, torácica, lombar, o que mais você vai fazer. Então, para te ajudar, enfim, você vai aprendendo isso ao longo do R1, você chega no R2 com uma base, assim. Então, você fez o R1 de clínica, você chega no R2, aí você vira da neuro, de fato. Aí piora tudo. E aí piora tudo. Cara, a clínica, esse ano, porque abriu, para quem não sabe também, né, nosso pronto-socorro abriu no começo desse ano. Para a clínica ficou um pouquinho pior também, mas eles continuam com pós-plantão, etc. A gente não, cara. Eu tô dando quase 80 plantões no ano da R2. Caramba. Sem pós-plantão. Assim, tem pós-plantão de meio período, assim, né? Que é o oficial. O de 12 horas, de 24, é uma coisa que você organiza ali pra ver se dá certo, que na neurologia não tem como. Nossa, também é impossível, não tem como. Tava até conversando com o Gustavo antes da gente entrar, né? Que, cara, se você falta ao ambulatório porque tá de pós-plantão, não tem residente no ambulatório, porque somos 9 só. Então, no máximo 2 residentes ali. Então, se uma pessoa fica sozinha, ela não consegue tocar o ambulatório. E é o R2 que atende, na maioria das vezes. O ambulatório de vocês fica onde? Cara, ali do lado do PS. Do lado do PS? Ah, verdade. Junto com o da ortopedia ali. Tá, top. Ali. E aí, cara, o R2 o foco é hospitalar, né? Então, roda muito em pronto-socorro, dá muito plantão de pronto-socorro, roda na nossa UTI neuro e na enfermaria, né? E tem 3 ambulatórios que a gente passa, assim, que é da neurologia vascular, tem um ambulatório da neurologia geral e tem um ambulatório das cefaleias, que é o que a gente roda, assim, de ambulatorial no R2. Então, você não tem muito contato com pacientes ambulatoriais. Seu contato é basicamente hospitalar, porque você tem que formar sua base hospitalar, e no R3 vai virar ambulatorial. Então, no R3 você passa 6 semanas só no pronto-socorro, porque você é o chefinho do pronto-socorro também. 6 semanas no ano só, acabou. Você não passa em UTI, não passa em enfermaria, não passa em nada, é só ambulatório. É só, refinamento. Exato, você ficar ali no ambulatório, vendo pacientes super complexos. A gente não tem casos normais, tranquilos assim, não tem. Essa aqui é a vantagem de estar num bom serviço. Sim, é Parkinson. Cara, um Parkinson leve todo mundo sabe manejar, todo mundo que faz neurologia sabe manejar, mas aqui os Parkinsons são Parkinsons ruins. Sim. Que tem que fazer estimulação cerebral e etc. Então,
são pacientes muito complexos e você vai aprendendo a manejar esses pacientes muito complexos ali, só R2, final da R2 para o começo da R3, assim. E aí o R4 era um refinamento dessa parte ambulatorial também, que né, acabou. Coisa, hein? E você rodava meio que de novo em várias coisas e eu rodava em algumas coisas diferentes. Rodava na neurooftalmo, rodava na otoneuro, rodava na neurofisiologia e etc. Uhum. Tinha alguns estágios a mais também que eu acho que faz sentido ali para complementar a sua formação, sabe? Então é assim que é estruturado. Então R1 é clínica médica, R2 é hospital, R3 é ambulatório. Se a gente tiver que ser simplista, assim. Então por isso que sempre o R2 geralmente piora, porque é onde você realmente está de fato na neuro. É onde você tem responsabilidade, porque, cara, no R1 da clínica você tem 5 pessoas com você. Então, você pode acontecer qualquer coisa, você conversa, divide, né? você divide as coisas. Gente, amanhã eu não posso ir porque aconteceu tal coisa. Beleza, tem mais 4 pessoas ali para te cobrir. Tentar te cobrir, né? Na neuro, não. Não posso ir, aconteceu tal coisa. Sinto muito, assim. Se vira. Você, tipo assim, Você tem que vai ter que arranjar alguém para tirar, para a pessoa ficar em 2 estágios ao mesmo tempo naquele dia. Então, já aconteceu comigo de eu ter que ir para Salvador assim, correndo. E um amigo meu que estava no ambulatório, que naquele dia o ambulatório era só à tarde, ele ficou para mim de manhã, e aí outro que à tarde estava livre ficou para mim de tarde na UTI. Então, tipo assim, você tem que dar um jeito, mas é muito difícil. E você tem responsabilidade, né? Porque agora você é da neurologia e você está fazendo neurologia. Então, os chefes estão de olho em você, a gente tem muito contato com os chefes são muito presentes. É muito bom, né? É bom, mas também você tem muito mais responsabilidade por isso, né? Você faz qualquer coisa ali, você está sendo visto. Sim, com certeza. Então, enfim, muitas vezes você também é o R+ de plantão, final de semana. Final de semana não tem R3 nem R4. É só o R2. Então você é o chefinho ali também, entendeu? Você tem que estar com R1. Mas aí você tem um chefe. Tem um chefe. Tem um chefe. A gente sempre tem chefe. A gente não tem nenhum dia no hospital que a gente não tem chefe, assim. Uhum. É feriado na UTI, não tem passagem específica da UTI, mas tem um chefe do pronto-socorro que você pode ir lá discutir o caso com ele. Bom. E qualquer dúvida que você tiver, você discute o caso. Ótimo. Sempre tem alguém para você discutir algum caso, entendeu? Isso é excepcional. Então, sempre tem chefe, mas, cara, é porque assim, você tá num pronto-socorro. Chega um caso ali de, não sei, um AVC com a janela limite ali, você tem que... O Hospital São Paulo não é fácil de você conseguir as coisas. Então, você tem que pedir para... Muitas estrelas tem que se alinhar para você conseguir fazer alguma coisa. Então, você tem que estar ali, é estresse de você cobrar tal pessoa, desce para tal lugar, faz isso, pega o acesso. Então, você tem que manejar isso porque o chefe não está lá na hora. O chefe não fica na sala de emergência. Ele fica na nossa neurobase, né, que a gente chama. Ele fica lá, se tem um caso grave, obviamente, a gente chama, o chefe desce, enfim, olha o paciente, se tem dúvida no exame, ele examina com você. Mas é uma coisa que os chefes confiam muito na gente. Então, a gente passa o caso, cara, 95% dos casos o chefe não desce para ver. Então, é a sua impressão do caso, o seu exame físico ali, e você, sei lá, tá no começo da R2, no começo do ano, que você tá cobrindo ali o final de semana, então. Então, você fica ali meio, será que... Bem-vindo à residência médica. Exato. Bem-vindo à responsabilidade. Mas eu acho que é assim que você ganha confiança também, cara. Cara, faz Porque parte. se você sempre depender 100% do seu chefe, às vezes para passar até uma coisa básica, cara. Sim. Obviamente que assim, você tem que ter também um pouco de calma, né? Mas eu acho que o grande ponto, cara, como é feita a residência médica aqui no Brasil, eu acho que dá muita liberdade e independência pro médico. Então, a pessoa realmente desenvolve, cara. O ser resolutivo da residência, ele é muito real, cara. Você é uma pessoa X quando entra na residência e você é uma pessoa totalmente diferente quando você sai. Cara, nem quando sai, né? No final do ano você já... Em 6 meses, cara, você vira uma pessoa totalmente diferente. E ainda mais que, por exemplo, a gente trabalha num hospital onde, como você falou, às vezes é difícil conseguir as coisas. Cara, você vira uma pessoa puta resolutiva, velho. De ter que ir atrás, de ter que cobrar, de ter que falar. É proatividade, cara. Então, as coisas não caem do céu, não. O hospital é totalmente residente dependente. Assim. Exato. Se você tá com um paciente ali, você quer resolver a vida dele, você consegue resolver. Consegue. Mas vai vai depender depender de brigar você. com 10 setores diferentes, mas você consegue resolver a vida do cara ali, entendeu? Consegue se você mesmo. tá ali com um paciente que o residente não é tão proativo, não é tão interessado, não vai correr atrás de resolver, as coisas não vão ser resolvidas. E acho que até não vai. na neuro é muito isso, né? Porque às vezes você depende muito das outras
especialidades. Agora é que meio que a gente é um mundo à parte, né? Do oftalmo. Cara. Então a gente não depende tanto assim das outras. Mas, Às vezes depende da gente, né? Às vezes não. Bastante. Muito bastante. frequentemente, dependendo de vocês. Acho E assim, aí- sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que é a maior interseção que vocês têm, né? Mas é um absurdo. É com a não, Neudo, eu acho que ela Com com outras certeza, especialidades, com a assim, acho que é a maior que vocês têm, assim. a gente tem Com bastante certeza. com vocês e com o Infecto também. Infecto, tem bastante. Caso Cara, de acho que oftalmite. infecto, otorrino. Otorrino e pouco, plástica. Acho que otorrino e plástica a gente tem muito quando é trauma. De trauma fratura, né, face, cara? Mas total, assim, pô, vi um nervo branco, pô, paciente suspeito de neurite, não é, mano? E você- então você pretende fazer o R4? Cara, a princípio sim. A princípio sim. Do jeito que está sendo montado assim, o R4 ou na opcional. Devo fazer, eu tô decidindo o que é que eu vou fazer na minha vida ainda. Porque o que é que aconteceu com meus R3 agora, né? Meus R+. São 9, 7 vão fazer outra residência, assim. Tipo, então, neuroped, Tá. neurofísio, que são residências mesmo. Neurointervenção. Que Uma tem- sub, né? É uma sub, só que não é fellow, é residência. Tem que fazer prova, um novo Mesma concurso, etc. Então, se você vai fazer uma residência de Não tem novo, por que você fazer o... não tem por que você fazer um R4. Porque se você vai fazer neuroped, cara, não tem por que você ficar mais um ano no adulto, entendeu? Concordo. Aí eu tô vendo o que é que eu vou fazer. Se eu for fazer alguma coisa que tenho que fazer residência, talvez eu não faça. Entendi. Mas se for uma coisa que eu vou ficar, tipo, na parte ambulatorial, adulto, Aí etc. vale a pena, entendi. Eu acho que vale a pena, entendeu? E, cara, Não, eu ia até perguntar, só pra gente não sair do assunto, uma dúvida que muita gente geralmente pergunta, como é que é a questão, por exemplo, você falou que, como é dividido, né, o R1, R2, R3, mas em questão de carga horária, por exemplo, R1, R2, geralmente mantém aquelas 60 horas ou... Cara, no R1, muitos estágios não batem 60 horas, assim, até menos. Porque, vamos lá, você sempre tem um ou Tem na muita clínica gente da você dá clínica, muito né? plantão também. Só que são plantões que você dá plantão no setor que você tá ali. Então, você tá na enfermaria da clínica médica, você tá dando plantão. Sempre tem alguém de plantão. Então, você vai dar pelo menos 1, 2 plantões na semana ali. Só que você tá ali, você já conhece Mas pacientes. mas é plantão de um enfermaria, plantão de né? enfermaria, que aí você tá ali só pra intercorrência, é tranquilo, A chance de entendeu? você dormir é muito grande. Exato, e você no dia seguinte já tem um pós-plantão de 24 Nossa. horas, entendeu? Então, é um plantão bom, o da clínica. Eles têm plantões ruins, né, que são os plantões horizontais, né, que eles dão fora da onde você tá rodando, então no TRR, na sala, na UTI, que você dá independentemente de qual estágio você É tiver. aberto o pronto-socorro pra clínica? Cara, é porque assim, o nosso Aberto PS pros pacientes, né? é mais ou menos aberto, né, porque tem a triagem. É igual o nosso. Se o triagista acha que tem que entrar, vai entrar, independentemente se tem prontuário no hospital, se é paciente, se não é. É um PS, eu chamo, E tem uns é um triagistas- semi-aberto. semi-aberto. E tem uns triagistas que ó... Cara, parabéns. mas sabe o que Cara, é? tem, É porque velho. o pessoal da clínica médica, eles sabem, tipo assim, obviamente, os triagistas sabem mais clínica médica do que oftalmo, velho. Cara, o que os caras fazem O com que a abre gente de é bizarro, fosfagma é. pra gente, cara. Tipo É assim, que, cara, pensa. Chega o cara triagista, o cara sabe clínica, o cara sabe emergência, o cara sabe trauma, sabe coisa pra caramba. E eu, assim, 70% pelo menos da demanda vai ser oftalmológica. Porque é uma Que é cultura. o maior PS de oftalmo que tem, né? É uma cultura de não, São Paulo mandar pro chega, Hospital São cara, Paulo. Tem paciente que chega com a gente com cartinha de outros estados. Entendeu? Tipo assim, cartinha, por exemplo, vá ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, não sei o que vão resolver. O cara sai, tipo assim, do Nordeste, sai do Centro-Oeste pra vir pra cá, pro nosso PS. 3 da manhã. 3 da manhã. Sempre 3 da manhã, né? Aí, cara, 3 da manhã, cara, é clássico, ó. Você chega lá no negócio e vê um cara com um paninho assim, ó. Ai, doutor! O cara que soldou o dia inteiro sem a máscara, bicho. É o soldador, ele chega... É padrão, cara, é... Perfil do paciente, 4 da manhã, com o paninho no rosto, gritando de dor, é o soldador, velho. Cara, tem que ter uma mágica que a gente faz pro estudador. É o seguinte, ele não consegue abrir o olho lacrimejando. Aí fala assim, ó, fazer uma mágica pra você abrir o olho. Aí pinga, né, o anestalcon. Aí eu falo, aí dá 5 segundos, fala, abre o olho agora. Aí ele abre o olho. Que isso? Mas você tá perguntando da carga horária, né? Só pra gente... Claro. Assim, não dá 60 horas na clínica, tá? Tem estágios que são mais puxados, estágio UTI, de pronto-socorro, que aí você vai fazer ali 5... Você vai fazer as 60 horas certinho, né? Que é de segunda a sexta, de 7 a 7. Sim. E é isso. Então, você nunca vai passar das 60 horas. Se você passar em uma semana, é porque você estava na enfermaria 5 dias e é seu dia de cobrir o final de semana. E aí você talvez passe um pouco, mas na semana seguinte não é seu dia, então você vai fazer menos. Então, na média, fica ali nas 60. Na neuro, depende. Na neuro, depende. Depende de como tá, sei lá, a sua enfermaria. A minha enfermaria foi super tranquila quando eu rodei. Porque, de novo, né, você é o chefinho da enfermaria, então tudo é seu.
uma chefe nossa fala pra gente, tudo que for de bom e tudo que for de ruim é sua responsabilidade. Se for as coisas forem boas, parabéns. Se tiver qualquer coisa, é você que tem que resolver. Porque você tá ali, entendeu? Então, minha enfermaria foi super tranquila. Tipo, eu chegava às 7 da manhã, 8 da manhã, conseguia ir embora meio-dia, 1 da tarde. Nossa, caramba. A enfermaria da minha R igual que acabou de sair, cara, ela todos os dias estava de 7 às 9, 9 da noite na enfermaria, assim. Nossa. Porque era paciente intercorrendo, tendo que resolver coisa, dar alta, Caos. altas complicadas, que o paciente precisa de reabilitação e tal. Então varia muito. Mas no geral não passa, tá? Não passa. No geral não passa das 60. Se passar, vai virar 72 horas, que é um plantão a mais que você vai dar ali. Mas no geral não passa, não. Boa. Isso é legal pro pessoal ter uma noção, né, cara, de carga horária. E no R3 com certeza não. Aí no R3 é bem tranquilo. Mas só a ambulatório. ideia é essa mesmo, né, Exato. cara? Na Último ano, R3 acho não que precisa último piorar. ano de residência. Exato. Você tá ali acabando já, né? Não precisa piorar na R3, tem que melhorar. O nosso R3, comparativamente assim com o R1 e R2, o nosso R2 não melhora tanto assim. A gente acaba fazendo muita coisa ainda, tem muita apresentação, cara, muita discussão de coisas, mas o nosso R3 melhora bastante também. Até porque, não sei como é na neuro, mas a gente é educado a prestar a prova de título e você tem que ir muito bem. Então, na R3 você tem menos coisa, porém você tem uma pressão maior de ter que ir muito bem nessa... Tem que estudar pra Não é passar na prova, é tipo você ir bem. ir muito bem. bem. Ir muito bem. Isso é um ponto que é muito importante para o nosso departamento. Mas é isso aí, cara. E você tem alguma história engraçada, alguma história que você queira contar pro pessoal, ou alguma história que você passou algum perrengue? Cara, pensar aqui, velho. Ou seja, na Perrengue, R1, não precisa ser da neuro, entendeu? Então, tô... Alguma coisa que fala assim, puta, isso aí aconteceu isso aqui foi muito Cara, bom. porque é muito perrengue no Hospital São Paulo que a gente passa, velho. Você escolheu uma Cara, coisa. Eu já fui paciente da neuro 2 vezes lá com a minha cefaleia em salva. É mesmo? Fui lá tomar oxigênio. Cara, teve um... Não, foi perrengue, cara, mas é uma situação cômica que, tipo assim, a gente queria operar um paciente que queria viscerar um olho, né? Só que foi um paciente que infartou na enfermaria, aí, obviamente, assinou o TRR e tudo mais, foi pro CTI, depois foi pra clínica. Aí a chefe do dia chegou, aquele paciente lá do infarto, já dá pra operar, não sei o que e tal. Aí eu, vou dar uma olhada lá nele. Aí fui lá na clínica e tudo mais, conversei com o cara, não, sou do oftalmo e tal, tem um paciente aí nosso que tá com vocês, a gente queria viscerar o olho dele, como é que ele tá? Não, tranquilo, tá de boa e tal. Pô, pela gente, tá praticamente de alta. Não, tá bem, então vou colocar ele na fila, tá de jejum e tal. Aí, beleza. Aí desci, né, pra nossa salinha, né? Aí, cara, foi tipo assim, uns 30 minutos aí, acho que ele era R1, ele desceu e falou, cara, que o paciente lá tá usando anticoagulante, mas a gente pode reverter. Eu falei, não, tá bom, mano, pode reverter e tal, a gente vai querer operar. Aí deu mais 30 minutos, desceu o R2, não, que o paciente lá vai revascularizar, não dá pra operar não. Falou que dá, mas não dá não, cara. Faz parte, cara, faz parte. Cara, mas é muito perrengue assim que a gente passa, cara. Com a triagem, você abre coisa ruim pra vocês, pra gente, mano. Nossa. Assim, ó, porque o paciente é da neuro, tipo, acompanhando o nosso ambulatório. Ele pode ter qualquer coisa, o pessoal da triagem não sabe. Exato. Porque, tipo, Tosse, neuro também é uma coisa que não é... Tipo, o pessoal não sabe muito neuro. Né? Sabe o básico, né? Então, esses dias teve um paciente com ela, que acompanha o nosso ambulatório, que deu entrada lá, cara, com abdômen agudo obstrutivo, assim. E abriu pra Abriram neuro. pra neuro, É cara. igual a AVC. A AVC às vezes abre pra gente, cara. Abriu pra neuro, assim. Eu falei, não, mano, que é isso? O cara tá, tipo, com abdômen agudo obstrutivo, Cara, aqui você abriu o cara pra neurologia, Tem uns mano. caras, velho, que, tipo assim, o cara vem com um acidente automobilístico, tá ligado? O cara trauma, Ele tá com politrauma, ele tá com o olho vermelho, os caras têm a coragem de abrir pra Não, hospital. abriram, cara, bizarro. às vezes não, tem triagista que tá na maldade, cara. Abriram, tipo assim, dor nas pernas, tipo assim, formigamento em membros inferiores, abriram pro oftalmo. Mano, hipertensão, crise hipertensiva. Já abriu pro oftalmo. oftalmo. Falei, velho, que é isso? Cara, mano? abriu uma vez, tipo assim, era um AVC, literal um AVC. O cara que chegou, tipo assim, tava emparético, tinha perdido a visão. Obviamente ele falou que perdeu a visão, né? Percebeu mais. Aí na hora da avaliação, tipo assim, o cara lá do Paraná falou, É que "Onde começou o isso daí?" paciente também é foda, né? Tem paciente... É igual você fala assim, você operou em que ano? Eu operei há 25 anos. Aí você vai passar o caso, não, operei há uma semana. Ele não... Aí você fala, poxa, cara, eu perguntei. Cara, Sempre muda a história, mano. Tem um negócio Impressionante, do lado do hospital que, tipo assim, o grande problema, cara, é que se ele abriu pra você,
Cara, pra você fechar a ficha dele, Não, abrir não pra outra dá. especialidade, não dá. É. Aí você vai ter que pedir interconsulta, aí o outro residente tá cheio de interconsulta pra fazer. Aí você tá com um politrauma na mão e um olho vermelho. Mas é isso aí, cara. Bom, aproveitar que a gente já estamos nas provas aqui, né? Sim. Cara, eu gostaria que você olhasse na sua câmera aqui e passasse uma mensagem pro pessoal, cara, que tá estudando, que tá na luta. Pensa ou em alguém neurologia, que né? queira, alguém que pense em fazer neuro, pra o que você quiser falar, só pra deixar uma mensagem pra eles. Cara, então, eu acho que nessa época de prova, você tem que tentar... É o que eu falo pro pessoal que me pergunta, assim, isso e aquilo. Mano, chega lá, tenta entrar com a cabeça mais vazia, assim. Sim. Entra na prova, dá uma respirada antes de começar a fazer. Se você é religioso, reza. Sim. Se você tem alguma crença, enfim, você tem que fazer alguma coisa para te tirar daquele momento ali de ansiedade. Porque você abre a prova e você vai ver lá a primeira questão já é uma questão difícil e você já se desespera o resto inteiro. Então, confiem no que vocês fizeram ao longo do ano, assim. Tentem relaxar. É difícil ficar falando isso, né? Mas vocês vão ver também que as provas vão passando. O pessoal que fez o ENAMED agora, que vai fazer o Einstein amanhã, as provas vão passando e vocês vão ficando mais tranquilos. E se tem alguma prova que vocês passam e vocês vão fazer outras depois, você fica mais tranquilo ainda, porque Sim. você já garantiu alguma coisa, já tirou a pressão ali de você. Então, confiem no que vocês fizeram ao longo do ano aí. E, cara, façam o que vocês foram treinados para fazer, assim. E não troquem as questões que vocês marcarem na prova. Obrigado. Cara, eu lembro- Obrigado. Isso que você falou de Eu tô primeira questão. cansado de falar isso, cara. Isso de primeira questão, eu lembro que a nossa prova da escola, a primeira questão era de anestesia. Que era Nossa, aquela da anestesia. Eu sabe- abri, sabe eu nem li a o que primeira responder. questão e falei, não vai dar. Cara, não sabia o que responder, velho. Eu tenho aquela estratégia, né? Tipo assim, eu tenho uma necessidade de fazer prova, que, por exemplo, a primeira vez que eu faço a prova, eu vou fazendo só meio que as questões que eu tenho certeza, entendeu? Aí eu li a primeira da escola, essa aqui não vai ser de primeira. Aí eu li a segunda, essa aqui também não. A terceira eu falei, aí nenhuma, não sei nenhuma? Pô, calma aí, cara. Às vezes você começa com a frente já te lascando, né? Mas tá tudo certo. Mas é isso aí, cara. Você quer perguntar mais alguma coisa? Cara, acho que não, foi um papo puta produtivo. Eu acho que neurologia é uma especialidade que muita gente quer hoje. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 mentorados que querem neurologia. Eu também. E é uma área que, assim, cara, obviamente você tem que... É uma área bem densa da medicina. Eu acho que você precisa gostar muito de neurologia para querer. Você precisa ser alguém extremamente clínico, né? Às vezes você precisa lidar com situações que muitas vezes vão ser desafiadoras. Então, às vezes você não sabe muito bem o que o paciente tem. Então, por exemplo, cara, o cara chega com um sintoma e, cara, você vai ter que destrinchar ali o paciente, investigar. Às vezes lidar com você descobrir algo e não saber, não ter tratamento, né? Exato. Às vezes é uma doença progressiva que você sabe que o paciente vai piorar e você não pode fazer muita coisa ali para ajudar ele. Mas acho que, cara, curti. Acho que eu tenho muito interesse em neuro, cara. Eu gosto muito de Eu neuro. gosto também, cara. Eu acho que a Mara é muito... A gente gosta de coisa complexa, né? Neurooftalmo é Sim. muito legal, velho. É complexo Neurooftalmo demais, é muito cara. bom, velho. Meu Deus, Neurooftalmo velho. aí neurooftalmo é Cara, pesado. é muito complexo, cara. Não, é bom. Que Eu absurdo. acho que estudar é legal, cara. Mas eu acho que recai muito naquilo que eu falei. Tipo assim, pelo menos eu tenho muito essa ideia no oftalmo. Eu gosto muito de oftalmo por ser muito resolutivo. Sim. Às vezes, na neurooftalmologia, você não tem a resolutividade que você tem, por exemplo, operando uma faca. Não tem como ter essa Cara, o principal ponto negativo da neurologia é esse, velho. Que você muitas vezes vai dar um diagnóstico, é um diagnóstico complexo, e que se você tem aquilo de, cara, eu quero curar, você vai se frustrar, entendeu? Perfeito, Porque muitas bom ponto. coisas você não consegue curar. Você consegue fazer controle de sintomas, você consegue fazer um aconselhamento genético para o paciente, você consegue melhorar a vida dele, muitas coisas. Mas curar, muitas coisas você não vai conseguir. Exato. Entendeu? Muita Muitas coisa coisas. grave, né? E muitas coisas graves que você sabe que daqui a 10 anos o paciente vai estar numa cadeira de roda, sem falar direito, se alimentando por uma E gastrostomia. dar uma notícia dessa realmente Exato. também é E muito você dá uma notícia para uma pessoa que está ali lúcida ainda com você, jovem, tá conversando. principalmente, né? Às vezes. Muitas coisas genéticas que a gente acaba vendo e que você tem que falar, então isso aqui começou agora, vai progredir, etc. O prognóstico é tal e tal. Então, esse é o principal ponto da neurologia que o pessoal... É muito tateável, cara. Tipo assim... Eu acho que isso deve bater muito no que você falou, às vezes, de você não saber nada. Que, tipo assim, quando você tá com um paciente que você sabe que ele tá progredindo, você sabe que ele vai progredir, você fica muito em dúvida. Pô, será que ele tá só progredindo? Ou ele tá progredindo mais do que deveria? O que eu posso fazer ali para controlar? Exato, Como é que frear um pouquinho o paciente não ter tanta perda de autonomia, né?
Mas é muito como você falou, cara. Se você tem essa vontade de, sabe, pegar um paciente, curar ele, resolver a vida dele assim, às vezes na hora, talvez a neuro não se encaixe tanto nesse padrão. Exato. Mas assim, cara, também, tipo, toda especialidade tem seu lado negativo, né? Não tem como. Tudo vai ter, cara. Não existe um mundo perfeito, a especialidade perfeita, o cenário perfeito, o serviço perfeito. Existe algo que você se encaixa e você tem que saber os pontos positivos e os pontos negativos e falar o que a gente do 7º ano sempre diz, né? Que os caras ensinaram a gente. Ver se você tolera a parte negativa, né? Porque você vai lidar com isso o resto da sua vida. O mais importante é você tolerar a parte negativa. Pra quem tá na dúvida aí ainda, Exato. o que é que vai fazer? Cara, se você gosta de 3 coisas, vai pra que você tolera mais o ponto negativo. Perfeito. Se você gosta de oftalmo, gosta de uro e gosta de plástica. Cara, você vai querer ficar se expondo no Instagram pra cirurgia plástica? Exato. Fazendo, enfim, coisas, dancinha de TikTok aí pro pessoal, pro seu público. Exatamente. Você tá no oftalmo, você vai querer ficar mexendo só em olho? Exato. Exatamente. Não quero ficar só mexendo em olho, eu quero ter mais raciocínio clínico, quero coletar a história do paciente. Exato. Quero fazer várias coisas, enfim, tipo, não é pra você. Exatamente. Apesar de terem muito poucos pontos negativos no oftalmo. Né? O Lucas tá criando uns monstros do oftalmo, cara. Pro Lucas, a melhor especialidade é oftalmo, cara. Agora a escola bateu 50 candidatos por vaga, velho. Ampla concorrência. Cara. Foi o dobro do ano passado. É muita coisa, ainda mais agora que entrou as cotas, né? Que tá cortou na metade, assim. Ano passado a gente já concorreu com as cotas, cara. É que ano passado... Agora não aumentou não? Ou ficou a mesma? O que é as cotas? A quantidade. Não, ficou a mesma. Mas aumentou a cota lá, tem um mínimo que ela tem que tirar, né? Na prova. Nota mínima. É pra todo mundo, né? Isso. Mas é que foi muito baixo no passado, cara. Acho que era 50, não era? Era 60. Pô, existe um grande abismo da pessoa tirar, por exemplo, 62 e a outra pessoa tirar 80, cara. É um abismo assim... E não falo questão só de conhecimento, cara. Pô, é esforço que você tá empregando, sabe? Tipo, pô, eu defendo o nosso departamento com unhas e dentes porque eu sei o que eu passei pra estar lá, entendeu? Eu comi o pão que o diabo amassou. Então, cara... Enfim, né? Mas você não aumentou pro oftalmo. Ano passado, acho que só neurocirurgia, que era a mínima 7 pra... Era nota 7 a neurocirurgia, cara. Os caras pegaram pesado. E a nota 7 parece pouco, mas a nota 7 na prova prática, meu parceiro... É muito, velho. É muito difícil tirar se a prova for difícil. Igual, caiu geriatria. Cara, você zerou geriatria, meu parceiro, o máximo que você pode tirar vai ser 7,5. Cara, na minha prova prática eu gerei 64%, eu acho. Eu não passaria. Tá E você, tipo assim, você é desclassificado. Você é desclassificado. E assim, até você passa, tipo assim, se você fosse considerar 64, talvez você passasse na nota. Exato. Só que como é menor que o mínimo... Como foi menor que o mínimo, já era. Independentemente se eu fiz 90 na primeira fase, eu fiz 65 na segunda, você tá fora. Tchau. Você tá fora, Você nem tchau. Às vezes... Exato. O cara tem primeiro, ele não tem garantia de que ele vai passar. Sim. Porque ele tem que... Isso obriga a pessoa a estudar. Sim. E às vezes, cara, uma parada que pode até... De certa forma, se perguntarem, tipo assim, pô, será que é justo? Não sei o que, cara, você tem que lidar com isso. Independente se é justo ou não. Você não controla nada disso, irmão. Eu não acho que é justo, porque eu tirei uma nota muito boa na teórica, mas eu não sou bom na prática. O que você vai fazer com isso? Você não pode mudar isso. Você tem Você não pode duas mudar opções. isso, você não pode mudar a cota, você não pode Exato. mudar se você tá doente ou não no dia, você não pode mudar muita coisa. Você tem duas pode fazer opções. sentar a bunda na cadeira e estudar. Ou você aceita e trabalha com o que você tem, pô, tem que tirar 7. Então trabalhe para tirar 7 nas duas provas, pelo menos. Ou você pode ficar com a cara emburrada, ficar reclamando e não passar. Cara, a minha segunda fase eu tirei 7,01. Você estaria dentro. Eu estaria dentro por 0,1, entendeu? Cara, é bizarro, velho. Você não passar porque você tirou um 6,9, mano. E eu acho que, cara, se eu não me engano, na neurocirurgia, eu acho que só tiveram 3 caras que tiraram 7. São os 3 que estão lá, né? Que estão lá. Não, é difícil, velho. É muito difícil tirar 7 na prática. Não é tão simples não, cara. Mas é isso aí, cara. Bom, Ian, brigadão demais, cara. Papo 1h30 aí, muito produtiva. A gente trouxe o Vitor, que fez o fellow lá. Exato. E, pô, neuro é uma grande especialidade. E o Hospital São Paulo tem, graças a Deus, uma grande demanda, né, cara? Sim. Então, espero que vocês que estejam assistindo, que vocês abram os olhos para isso também, cara. De fazer um bom serviço, de
de querer se diferenciar, porque aí quando se você pensar em retornar, você vai retornar com uma bagagem... Sim. Que é aquilo que a gente começou falando lá atrás, né, velho? Você vai voltar treinado pelas mesmas pessoas que treinaram, as pessoas que estão lá. Onde você tá. Então, se você tem dúvida, cara, vem pra São Paulo. E isso abre fazer uma muitas série portas, grande. cara. Isso abre muitas portas. É, né? cara, porque assim, mano, a Zona Leste, eu tive esse pensamento quando eu tava aqui, né? A Zona Leste de São Paulo tem quase 5 milhões de pessoas, pô. Então. É maior que o Uruguai. Então, se você tá fazendo neuro no Santa Marcelina, por exemplo, você tá atendendo 5 milhões de pessoas. É maior que Salvador, a Zona Leste de São Paulo. Caramba. Então, a quantidade de casos que você vai ver enfim, venham pra São Paulo, velho. É isso aí, cara. Bom, Bom, e já que a gente está comentando de fluxo, de paciente e tudo mais, Bora. só reforçar a última vez, do nosso patrocinador, da MedMasters. Então, novamente falando para vocês, se quem está vendo a gente aqui tem a vontade de trabalhar com pacientes particulares, está querendo sair dessa vida de plantão, sair desses 72 horas, 36 horas, às vezes tem gente que já é formado, já terminou a residência e está dando plantão de clínica. às vezes Então, não, muitos. E muitas pessoas mais velhas ainda, aliás. Se você quer sair dessa realidade, se você não quer ficar dependente de plano de saúde, se você quer que a sua agenda esteja lotada de pacientes particulares, MedMasters, eu acho que vai ter algum QR Code por aqui na tela. Para agendar. Já, uma reunião. já escanei o QR Code, eles vão fazer uma reunião, vão fazer uma análise ali e ver também uma mentoria no precinho. No precinho. No precinho, para quem estiver vendo aqui. Então, só acho que vai aparecer em algum local da tela aqui. Mas, novamente, trabalho com marketing médico, trabalho com inteligência artificial e principalmente criação de agenda de pacientes particulares. Chama o pessoal da MedMasters. É isso, pessoal. Mais um 7º Toque. Um grande abraço. Valeu. Valeu.